Fala, Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais uma live aqui no canal. Hoje, grande presença por aqui. Essa live, antes de falarmos com o nosso convidado, essa live também está sendo transmitida por mais dois canais, aí o canal da Made in Soul Records e também o Na Ponta da Agulha, nosso amigo Cássio. Também lembrando os patrocinadores, né? Grande Made in Soul Records está aqui do meu lado, Vicente. Beleza, Vicente? Boa tarde a todos. Prazer estar com o convidado aí que vai ser apresentado em seguida. Ninguém tá vendo, né? Ou ninguém sabe quem eu sou. E também aqui é a loja Seven Sins, fica na Armando Barbedo, número 325, loja 1Y, na Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Tristeza. Pois bem, estou recebendo aqui esse grande figura, Tonho Croco, vocalista do Ultraman, muitos trabalhos, né, Tonho? Black Master, trabalho solo, Ultraman, Tim Maia, cara... The Fala. Parliament, agora, seguir. Também o Flashlight, dia 11, agora 11 de outubro, no 512. Olha é um aí. Projeto com a comunidade Jiu-Jitsu, a Fancalister e integrantes da Ultraman, e que já tem mais de 20 anos, se não me engano foi em 98 o primeiro show. Que era um show no Garagem Hermética, um monte de gente tocando os riffs, as músicas, em pedacinhos das músicas do Funkadelic Parliament. E estamos aí desde 98, que é quantos anos aí? 20 e tantos? 24, 25 aanos. 25 anos. Sensacional, hein? Fazendo essas músicas que vamos fazer agora dia 11 de véspera de feriado. Boa, beleza. No 512. Sensacional. Tonho, vamos começar falando um pouco da tua carreira solo aí, né, cara? Galera que te acompanha mais atualmente aí sabe que tu tem uma carreira de 2 discos de estúdio, mais EPs, mais singles e tudo mais. Isso. Mas antes disso, cara, como é que surgiu, né? Quando vem na tua cabeça, cara, preciso gravar uma coisa minha, né? Na minha carreira solo, assim. Tu já tocava violão na noite, né? Já fazia alguns covers e tal. Isso. Como é que foi esse início, cara, para te dizer, pô, agora tá na hora de investir na minha carreira? Foi quando a Ultraman parou. Até 2008, né, tudo que eu escrevi, tudo que as ideias, ou eram para Ultraman ou eram para esses outros projetos, assim, né? Tipo o The Fala. Né? The Fala foi em 96, a gente gravou um disco que o The Fala era da Cogumelo Records, aquele selo de Belo Horizonte. De metal, né? E eles tinham mais um disco de contrato, que é o seguinte, se eu não me engano, é o Kings of Bullshit, que está fazendo 30 anos hoje. Olha que Semana passada estava o Edu falando. Conversamos com o Edu semana passada. Eu contou bastante sobre o Edu também cantou no projeto Flashlight. Eu dou um abraço, inclusive. Que bom. Obrigado. Edu, tá lá no recado. Que delícia esse abraço. Senti agora. A Cogumelo tinha mais um disco de contrato, isso que eu fiquei sabendo. E o Edu não queria fazer. Eu saí da banda, foi morar em São Paulo, qual é que foi a treta. E aí o Flávio Santos e o Fornazier me convidaram para gravar um disco, para fazer umas demos, fazer umas músicas. Já estava o processo estava bem adiantado, que tinha muitas músicas do Castor, muitas músicas em inglês, principalmente. E aí fui lá, somei com mais algumas, vamos dizer assim, um rapcore, ou rap com peso, que é uma coisa que o The Fala já fazia, né? No metal, sei lá. Alterna metal. Precursor do metal, né? Com certeza. E aí a gente se reuniu, gravamos 2 ou 3 fitas demos, né? A Paula Nozari foi a baterista, o Castor também gravou bateria, mas ele sempre foi ali o guitarrista e compositor, e também cantor, né? Letrista. E o Fornazier, guitarra solo, e o Flu, chinelagem e baixo, né? E como gosto de andar de chinelo, nunca vi pessoa igual. O Flu, E, enfim, daí 98 foi o primeiro disco da Ultraman, que saiu, mas já tinha músicas, né? A gente desde 90, 91 já fazia, já se reunia para ensaiar, para tocar, mas o disco mesmo, CD, veio em 98. Pula para 2008, a Ultraman decide parar por um tempo indeterminado, né? Acabar a banda. Tipo assim, se acabar a banda é muito ruim, cara, é muito palha. As pessoas dizem assim,
Ó, acabou o Cachorro Grande. Um mês depois eles estão tocando de novo. Então diz que vai dar um tempo. É meio tipo Kiss, assim, né? Diz que acaba... Jay-Z fez esse golpe aí também. Turnê de despedida. Scorpions, tá toda hora. Acabando e voltando. Isso é maior caô. Então, vamos deixar bem claro. E para provar que é séria a coisa, a gente gravou o DVD, esse O Máquina do Tempo. A gente gravou, foi o último show, o penúltimo show, antes da parada da banda em 2008, foi no Opinião. A gente gravou e deixou engavetado esse material. Justamente, quando a gente voltar, a gente lança isso aí. E não foi, e foi o que aconteceu. Em 2013, a gente volta para uma série de shows, e aí em 2015 sai esse DVD, porque demorou bastante tempo também para a gente editar as imagens, buscar o... foi incrível, a gente gravou em 2008, era a linguagem, não sei se era super vídeo, etc. Quando em 2013 já está em 4K, a tecnologia já estava diferente. A gente teve que fazer um trabalhão, assim. E editar as músicas, era, sabe, um DVD longo, então são várias músicas, várias editoras, tal. A parte burocrática chata pra caramba. Enfim, e aí em 2016 ou 2017 saiu um disco de inéditas, que é o Tente Enxergar. Mas é isso, entre 2008 e 2013, eu começo a me dedicar às minhas coisas solo, às coisas que eu já escrevi, eu já tocava, mas que não tinham espaço na Ultraman. Eu sempre trouxe o rap, a música brasileira, o samba rock, swing, etc. Mas também até ali naquele limite que tinha a ver com a banda, sabe? Quando eu vou para esse meu primeiro EP solo, que eu gravo lá em Nova York, eu vou em 2008, a banda para, eu fico em Nova York até 2009. Lá eu conheço o Zé Luiz Oliveira e o Simon Katz, um guitarrista do Jamiroquai, do Space Cowboy. E a gente faz esse EP junto. E aí sim, aí tem samba canção, tem um techno, que é uma faixa bônus, a última música do EP, que é um techno pelo Christian Payne, que é um dos caras lá da cena mesmo de Detroit, se não me engano, onde surgiu. Tem a música Teto Solar, que aí já flerta bastante com o samba rock, com o funk. Quadratura, que daí tem uma pegada um pouco mais João Bosco. A Área da Saudade é total, sei lá, Lupicínio, Cartola. Elas têm uma batucada e abre alas o né? Afrobeat, que eu começo a entender só lá nos Estados Unidos. No Canadá. Em 2007 eu tinha ido para o Canadá e acho que lá eu vi o show do Sean Kuti. Perdão, dos dois, eu vi do Sean Kuti e do Femi Kuti, dois filhos do Fela, né? Quando eu chego em Nova York, tá tudo que é festa, um monte de festa de Afrobeat, e aqui nem existia ainda. E é muito curioso, assim, que isso é a dominação da música, só música americana e música inglesa. Sabe? A gente é dominado por isso. Tem uma riqueza na música asiática, europeia, não só a Inglaterra, né? Música francesa, músicas... Né? World music, quase. World music. Então, a africana, imagina. Nossa. E não chega, e desde os anos 60, 70... Fela Kuti lançando um disco por mês, 2 discos por ano, 3 discos por ano. E aí eu começo a beber nessa fonte lá em Nova York, assim. Então, são coisas que não tinham espaço na Ultraman, e eu começo a desenvolver a partir daí. Sensacional. Massa. Disco solo tu citou desde então, né? Tu tem visto ultimamente nos teus lançamentos, tu tem lançado muito EPs nos últimos anos, né? Como o EP, o Funk Wave, que tu lançou com o Jackson, tem participações do grande Tchê Gomes, o Donatinho é o filho do João Donato, poxa, o Queria Família é Tudo, tem a capa muito bonita, você com seus singles. Isso daí não é um EP. Eu fiquei pensando, acho que eu lancei singles, né? Na verdade, são só esses 2 singles. E agora o Coração, tu, com a banda... A Partenon 80? Não. Não. Bom, mas eu só enquanto procura aí, que eu saiba, eu lancei só 2 EPs, né? O EP ele quer dizer Extended Play, né? Como tem o Long Play e o... Coração Pulsante tu lançou agora, foi em 2020. É o nome da música. Tá, e tudo. E a banda que tava junto? A banda se chama Banda Teto. Banda Teto de Caxias. Aí sim, isso é outra coisa que eu tenho feito muito, mas aí tá.
eu já faço aí já da época da Ultraman, que são os collabs, que na época a gente chamava de participação especial. Tá mais moderno. Meu, vem cá, cantar no meu disco, no meu CD, sei lá. E aí variava assim. Não, a gente já tem a música, já tem a letra, eu só chegava ali. Depois começou a me desagradar um pouco. Eu chegava lá só, tá tudo pronto, não tem graça, sabe? Agora só se eu puder mexer na música e na letra. E se eu gostar da demo que já me manda. Claro. Então, peço até perdão, pessoal, aí, mas me convido, muitos convites. E aí eu acabo selecionando. Acho que tem que selecionar, ainda mais que eu estou quase com 70 anos aqui. Aí me dá uma selecionadinha na parada. Aí, então, tem feito muitos featuring. Hoje em dia se chama feat, né? Featuring. Ou então collabs, que eu gosto mais dessa palavra, colaborações, né? Porque realmente colabora num disco. Então, quando a gente grava os meus 2 EPs, o Teto Solar e o outro EP, o Funk Wave, durante a pandemia, eu e o Jackson, a gente convida essas pessoas para fazer um collab. Então, aqui, qual é a negociação? Vamos pagar quanto para o Donatino? Não, vamos chamar ele para o direito autoral, para a composição. Vamos fazer parte junto. Exato. André Cavalheiro, Luiz Henrique Tchê Gomes, Donatinho, Eric Endres. O Jogador Caro, adorei aquela música ali que tira uma onda, uma crítica aos jogadores aí, né? Uma gíria, né? Uma gíria, né? Se eu jogador caro, eu sou bonzão. Eu não olho para fora. Se eu jogador caro, você sai comigo. Isso, é muito boa. Então, e aí, esse é um EP que a gente produziu na pandemia, eu e o Jackson, mas que tem vários collabs, né? E além disso, tem os featuring. O mais recente é da banda Teto, que eu me admirei, assim, que foi uma pegada bem Titãs. Imagina essa gurizada, assim, de 20 e poucos anos, tendo de referência o Titãs, né? E o som, pelo menos me remete ali, e eu ouvi de ti, me senti muito George Clinton ali, uma coisa funkadelic, uma coisa funk ali, uma nessa faixa? Nessa faixa que eu também senti isso. Eu senti mais o Titãs mesmo. Titãs mesmo, legal. Nas faixas que eu produzi tem 2 faixas com o Fred Chernobyl, né? Guitarra da comunidade jiu-jitsu. Ele também é um grande produtor, né? Produz para Cristal, já produziu para o Diplo, até ele tem collabs junto com o Snoop Dogg, para quem não sabe. Poxa vida. Tem coisas dele ali, Trop Killers, etc. Ele tem a gente tem 2 faixas que aí realmente são bem P-Funk, como a gente chama, né? Que é o Parliament Funkadelic, ou Psychedelic Funk, que aí uma delas é Dura e a outra, me esqueci o nome. Mas são faixas aí, sim, com essa pegada. Por quê? Porque daí a gente realmente bebeu e bebe nessa fonte até hoje, né? É o nosso vínculo, assim. Todo mundo gosta de várias coisas, né? Sim. Mas daí, de repente, com aquele cara lá, o meu vínculo é o samba rock, ou o Jorge Ben, né? Com o Fred é o Funkadelic, não adianta. Já está uma coisa alinhada isso. E os singles ou EPs, na tua visão, ainda mais, depois falar um pouco do teu próprio selo, o que tu tenha preferido trabalhar em EPs, singles, como é que o comportamento das pessoas em relação a isso, tenha preferido melhor ouvir uma música em si, ou do que largar um disco inteiro, assim, para galera? Varia. Não tem regra, não tem lei. Cada um gosta de um jeito, de uma coisa. O Tonho, por exemplo. Eu gosto tudo. Eu gosto se tu vier assim, eu tenho um álbum. Opa, caiu. Eu tenho um álbum, é uma obra-prima, ela está contando uma história, ela tem 10 faixas, 15. É alguma coisa que tu tirou de dentro de ti. Sim. Com essa intensidade. Com essa... Agora, faz tempo que eu não lanço nada. Tem uma música aqui, lança um single. Eu vou lá, eu vou ouvir o single do cara, não tem nenhum problema. EP é o meio caminho, meio do caminho. O cara não tem um álbum inteiro, mas também não tem só uma música. Então, eu gosto de todos esses formatos. E eu lancei já todos os formatos possíveis, né? Já lancei single, EP, compacto. Esse acho que tu não tem aqui. É um compacto que saiu pelo selo vinil, né? Só 2 músicas, uma em cada lado, pelo selo de São Paulo, um selo de samba rock. Se eu não me engano, é Soul Vinil. Brasil Soul Vinil, o selo, né? E aí lançou um compacto com Águas e Quebradas, de um lado, e do outro, Zerado Placar. Então, todos os formatos são bem-vindos. Com a internet, então, hoje em dia, o cara vai lá, eu quero conhecer um artista, vai lá e ouve uma música. Exato. Né? Gostei, vou ouvir toda a discografia dele. Não tem, só tem um EP, vai ouvir as 4. Gostei, quero mais, tá ali o EP, vai curtir 3 ou 4 do cara.
Pô, gostei demais. Então vai lá e manda um e-mail, segue o cara e pede pra ele gravar integrou um álbum. depois Né? aqui, né? No Das Galáxias. Agora tu falou Zero pra cá, me lembrei. Que é uma balada, Justamente. Tony Tornado ali, BRTs, na minha opinião. Né? Muito Cassiano. bonita. Cassiano. O selo, o Brasil Soul, tirou os fonogramas desse disco. Entendeu? Saquei. Por isso, é porque tem apaixonados pelo compacto. Uhum. Entendeu? Tem DJs que só discotecam com compacto. Tem uns que é só 45 rotações. Tem louco para tudo, né? E aí ele tem ouviu... uma qualidade melhor, 45 rotações, né? Exatamente. Porque tem uma faixa mais né? Tu consegue botar a agulha melhor. Ela Não é bem loucura, né? Não é bem loucura. Por quê? Porque quando ele gira mais rápido, em vez de 33 rotações, ele gira mais rápido, ele tem mais espaço. É que nem a fita de videocassete, lembra? Tinha a velocidade SP, SSP, aquela... Quanto mais rápido, tu fica mais folgado. As frequências, elas não ficam abarrotadas, não ficam... É o contrário. Então, ela rola mais, tu tem mais grave, mais médio, mais agudo, mais volume, sem distorção. Essa é uma das explicações do porquê do 45 rotações. Isso é o que a galera hoje no digital reclama muito, né? Que tu acaba condensando muito as músicas e tu perde muita profundidade, né? Tu perde, parece, profundidade da música. Assim, tu põe um vinil e tu vai ouvir num Spotify, tu percebe. Assim. Obviamente que o vinil tem o som mais quente, porque é analógico, tem o contato, né? Mas não precisa nem ser só o vinil, tu ouve as gravações antigas. Sim. Por quê? Porque eram feitos em rolos, né? Ou então eram tocadas ao vivo. Depois veio o advento de gravar em várias pistas. Quando vem isso, cada vez mais pistas começa a perder e começa a comprimir o som. Entendi. Né? Muita informação. E ao mesmo tempo, frequências que não tinha na época do vinil. Esse subwoofer, né? Essas coisas não existiam na época. Né? Então, não dá para... Eu sempre me policio para não ser saudosista. Sabe? No meu tempo era melhor. Aquela coisa presa no passado. Eu odiava que um velho me dissesse isso quando eu tinha 16. Por que sabe? Que coisa que é antidemocrático isso, sabe? Para a cultura, para fins de cultura e fins de diversão. Tudo é legal no seu tempo, né? Para um jovem, para um senhor de idade e tal. Então, é isso. Tu não tem, de repente, o analógico do Led Zeppelin, do AC/DC, sei lá. Mas tu também não tem a pressão do Diplo, vamos lá, um outro cara legal da música eletrônica, Ronnie Size, né, do drum and bass, assim, tu não tem essas subfrequências que não existiam antes, né? Hoje tu tem, pode usar elas, tem recursos que o autotune que todo mundo xinga, né? Melodyne, essas coisas, que é para o cantor, nada, tem cantores, os caras são cantores líricos e usam como um efeito, usam como uma ferramenta. Uma ferramenta, claro, tem os desafinados, aí o autotune vai lá e conserta tudo. Faz parte do jogo. Qual o problema? Né? Só gostar ou não gostar. Mas são recursos que não existiam antes. E hoje tem, tá aí, é para usar. E é porque é para fazer música diferente mesmo. Senão, se fosse tudo igual, não ia ter graça. E esse mergulho na música negra, eu sei que tu já gosta disso há muito tempo, vem do rap, né? Mas parece que agora, nos teus trabalhos solos, isso ficou mais aflorado ainda, assim, né? Do teu trabalho, né? A gente percebe até algumas coisas de candomblé, né? As batidas, a gente vê samba de raiz e esses diversos subgêneros, né? Como é que foi chegou a te entrar de cabeça e mergulhar, ou tu já trazia isso lá, de repente, ouvindo com teus coroas e tal? Já existia essa influência na época da Ultraman. Eu acho que ficou mais explícito por eu ter a liberdade depois de botar isso em prática. Por exemplo, seria impossível também fazer um disco só de soul, só de samba, né? De soul, talvez. De rap, talvez. De rock. De samba da garoa. De jeito nenhum. Mas isso aí, quando a Ultraman volta em 2013, a gente volta assim, galera, alguma coisa, para a gente voltar, assim, vai ter que mudar alguma coisa. Assim. E uma delas vai ser assim, não funcionou aqui, vai funcionar no trabalhos paralelos. A gente tinha assim, batia muito a agenda um do outro, assim, começou em 2008, começou todo mundo fazer muitas coisas, muitos collabs, muito e tal, e trabalhos solos, já existiam naquela época, eu já tocava em boteco, sempre toquei. Sim. E o próprio baixista, o Pedro Porto, ele é o baixista do Armandinho, então é um cara que tem muito, né, agenda. Então quando a gente volta, a banda decide assim, cara, não vamos esquentar.
Se tiver outra coisa para fazer, vamos fazer. A banda está ali, não precisa mais acabar. Quando todo mundo tiver tempo e direção, né, uma direção, vamos fazer exatamente isso. Algo vamos, focado. focado, exato. Daí a gente faz. Se a gente tiver dúvidas, não tem porquê. Porque a gente já deu nosso recado até ali em 2016, são 5 discos de estúdio, DVD, disco ao vivo, vinil, fita cassete, CD, passamos por todos os formatos. Contamos aí no mínimo umas 2, 3 décadas de história da música gaúcha, a gente participou, contou junto nessa história. Então não tem mais por que provar nada para os outros, para a gente mesmo. Exato. Então, se é para lançar alguma coisa, que seja relevante. E chegamos a 2023. A Ultraman está produzindo 2 músicas, com lado A e lado B, né? Meu sonho é que saísse em compacto. A Ultraman não tem compacto, eu tenho. 2 músicas de autoria nossa, claro, com produção do Duda Halp. É um menino daqui também que está quebrando tudo, mandando muito bem. Ele está produzindo coisas lá em São Paulo com o Xamã. Está produzindo coisas aqui com a Cristal, que é uma menina do rap, do trap. Todo mundo falando bem, né, do trabalho dela. Então o Duda Halp galera, fique atento, assim, que é nova geração. Ele toca todos os instrumentos, ele é produtor, ele... Tipo o Cassim, assim, faz de tudo. Melhor que o Cassim. O Duda Halp é melhor que o Cassim. O Cassim não toca nada. Chupa Cassim. O Cassim toca... Eu sou amigo do Cassim. O Cassim toca baixo mais ou menos. Meia boca aqui, ó. O Duda Halp quebra no baixo, quebra na guitarra, no teclado, tudo. Incrível. Fazer cortes, ó. Não corta não. Pergunta pro Cassim como é que foi ele tocar baixo lá no tributo ali com a Olivete. Pô. Mas também, né? Ele nem tocou. Essa parte nem foi. É barbada, é fácil. Como é que foi a história do Momo King Records? Como é que surgiu a ideia? Para dar vazão, sempre quis ter o meu selo, sempre quis lançar as coisas independente. Claro que é ótimo uma gravadora. A gravadora te põe no Altas Horas. Porque todo mundo que estoura, cara, tá na mídia. E a mídia é dinheiro. E gravadora é dinheiro. O Prince sempre alertou, né? Música agora não é mais cultura, música é números, né? Quem vai decidir o repertório não vai ser um cara melhor que um produtor, vai ser um publicitário. É isso que é o CEO, ele já preveu os CEOs de gravadores. Hoje está mais do que nunca, assim. Que é normal, é legal, né? Tem uma empresa, tu quer que dê lucro. Claro. Mas nisso se perdeu a coisa artística. Ou então se perdeu, não. Vai fazer o que eu quero, vai jogar por esse lado. E eu não queria nenhum tipo... Queria que a música fosse pura, assim. E o melhor jeito, fui pesquisar qual é o melhor jeito. Abrir uma editora, abrir um selo. Cara, no final das contas, não precisa de nada disso. Tu pode fazer as cópias de um CD. No caso, esse aqui, o que é? Aqui tá a Rocket. Ela, na época, quem prensou esse disco foi a Universal, para ter uma ideia. Nossa. Aqui atrás, o selo da Universal. Mas, cara, tu pode com o teu CPF, não precisa ter CNPJ, não. Tu manda um e-mail para Polisson, que é no Rio de Janeiro, ou então para Vinil Brasil, em São Paulo. Fala, eu quero 300 cópias, quero com capa, o disco branco, o disco transparente. Escolhe tudo. O que precisa? Teu CPF. E tá ali, o selo. Não precisa, eu não tenho CNPJ, eu não tenho marca, INIP, registro de marcas da Momo King, não tenho editora. Eu edito as minhas músicas através da minha sociedade arrecadadora, a UBC, União Brasileira dos Compositores. Tu pode fazer esse trabalho. Tem a Socimpro, tem a Sbassen, são mais de 10, acho. Sob licença de Antônio Carlos Querebelcro. Só tem que botar o meu nome inteiro ali atrás, que é o meu CPF. Só isso. E... O Júpiter Maçã agora também foi independente. Do Egisto. O Júpiter Maçã. O Egisto é um dos primeiros. Está lá o CPF do Egisto da Alçã. O Egisto é um produtor fonográfico independente. O primeiro disco que eu saiba, o primeiro disco gaúcho independente foi do Nelson Coelho de Castro. Ele foi o primeiro cara a prensar, a bancar. Naquela época não tinha e-mail, não tinha nada. Imagina a dificuldade. Era caríssimo. Foi punk a atitude dele, nossa. Foi. Ele foi o primeiro, Nelson Coelho de Castro, primeiro disco, o primeiro artista independente do Rio Grande do Sul. O Egisto tá na mesma trilha, eu estou na mesma trilha. Quem é que lança também os seus trabalhos independentes? Mais alguém?
Me veio a cabeça agora o Made in Brasil, o Oswaldo o DJ Anderson. Né? DJ Anderson já tinha o selo dele, Negro Preto Discos. Todos o Terrorismo Sonoros, o Olelê Seis Tiros, o Manos do Rap, lembra? Outro grupo de rap. Lords foi o primeiro grupo dele, que era o Piá, DJ Anderson. Daí os outros meninos, né? Edson, o Fernando. Isso só tende a crescer, né? Tudo isso aí. Então a gente tem uma história em vinil, né? O próprio grupo do G-Powers lá, Eu Peço Pra Vocês Ganhar. Era o J-Clip. Eles lançaram independente também. Aqueles trabalhos de pagode lá, o Samba Soul, Samba Swing, lembra? Aquele vinil de... Eram uns shows que tinham no Gigantinho. E aí eles faziam, para promover os artistas, um vinil. Então aí tem ali Senzala, Pagode do Dorinho, no caso, vendiam Chandelle. Vendiam antes e depois do show. Nossa. Porque daí tinha o volume 1, volume 2. As primeiras bancas de discos, né? É o que a gente chama de pau de sebo, assim, era uma coletânea de várias bandas. Isso. Com o nome do festival. Sim. Que era o festival Samba Swing Sul. Samba Swing Sul. Samba Sul. Samba Sul Swing, eu acho. Uma espécie de Rock Grande do Sul. Exatamente. Foi a resposta na época do... Que demais. E essa coisa é muito... sempre teve uma história paralela que o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, né? Numericamente, os afrodescendentes são minorias, né? Sim. Então eles tiveram sempre, até hoje, muito mais difícil para eles lançarem as coisas, né? Mas estão ali sempre na batalha, né? Desde Floresta Aurora, ou então Satélite Prontidão, que eram clubes, né, de afrodescendentes, seja com o Samba Sul, seja com a história do rock gaúcho, teve swing gaúcho. Nessa hora que estava todo mundo falando de TNT, Cascaveletes e tal, o Luiz Wagner, o BD, os caras estavam lá em São Paulo, tocando junto com Trio Mocotó, Jorge Ben, Tim Maia. Então, e não eram tão reconhecidos. Aqui, mas lá... Aqui já eram os grandes. Exato. Então, teve que um pouco de Ultraman e outros grupos, Produto Nacional, Dorinho, eles que me mostraram o som black, né, que a gente fala, né, que a gente tenta eu tento fugir um pouco de chamar a música por cores, né? Sim. Então essa música funk, swingada, misturando rock com baião, com bossa nova, com funk, isso aí veio dessa galera, veio dos Brasas, veio do Luiz Wagner, do Bedeu e do Leleco Teles. Grande Luiz Wagner. Pô, o próprio Jorge Ben, né? Tira o chapéu pro cara. Sem ele, aquela guitarrada do Jorge Ben talvez não seria como é, né? Como sou até hoje. Fez uma música, né? Luiz Wagner é guitarreiro. Fez uma música em homenagem a ele. E diz a lenda que o Jorge Ben ele só tocava violão, né? Quando ele viu o Luiz Wagner tocando guitarra, ele nunca mais pegou no violão. Ele, não, eu quero guitarra. Só vem pegando acústico MTV, cara. Imagina, ficaram anos ali. E ainda é uma viola 12 cordas. E aí ele ainda explica assim, não, vou ver o acústico MTV, Jorge, tu tem que tocar violão 6 cordas. Ele fazia uma outra afinação, era muito legal, né? Aqueles alquimistas, né? Aquela... Os alquimistas estão chegando. E essa batida, né, é um som do violão, não é um som de guitarra. Sim. Depois aí ele vai para a guitarra e aí vira outra coisa. Sensacional. Daí ele eu faço, mas eu faço com uma viola de 12 cordas. Nada a ver. É um som estridente. É legal, é bonito, né? Dá para tocar música caipira, folk, coisa. Aí o cara vai lá e toca samba em 12 cordas. Tudo bem, o Jorge Ben faz o que quiser, né? Também. Quem sou eu? Só um adendo, ficou legal ainda acústico. Ficou, cara. Eu gosto o Circo chegou. Não custa nada. Você até lá. Ele faz algumas músicas ali junto. Que ele tem várias formações de banda, né? O Jorge Ben tem uma fase com o Trio Mocotó. E tem a banda do Zé Pretinho também. A banda do Zé Pretinho é a atual, né? É a mais atual. Mas antes disso, ele tem uma fase junto com essa banda, que é a banda do acústico, que é a banda com o Dade. O Dade, que era da Cor do Sul. Admirável. O Jorge Novo, da Capadócia, sei lá. É o Dade, os vocais são os VIPs, ou os Pops, um grupo de Fevers, sei lá. Algo assim. Cara, mas ele pega ali a banda meio que original daquela época, assim, e gravou acústica com a banda
Uma parte é com o Zé Pretinho e a outra parte é do admirável Jorge III, uma coisa assim. Algo assim, eu acho que é admirável ver, se não me engano, tem um símbolo, É. alguma coisa assim, ele fala. Isso. Ô, Cássio, pegando esse gancho que o Tonho falou agora há pouco, da Ultraman também já está produzindo músicas novas, né? Falou um pouco do selo da Momokingo Records. Esses trabalhos que ficaram no digital hoje, Tonho, os singles e o EP Funk Wave, a Momoking pensa em lançar isso em formato físico ou isso é uma coisa que tu já lançou na plataforma digital? Vamos esperar um pouquinho, porque eu vi que em 2023 também tu lançou ali um single, o Bagulho é o Veneno, inclusive com a comunidade de Jiu-Jitsu, o Júlio Exato, Porto, eu sou um grande Júlio featuring Porto. ali. Sou um Achei muito featuring. legal. Eu não sei, o trabalho da Funk Wave ele é complicado porque a gente não deu continuidade. Ele ficou naquelas 4 ou 5 músicas. É ruim de prensar um vinil, porque faltaria música. É ruim de prensar um compacto que só cabe 2. Certo. Então, nesse formato físico, eu acho que ele vai ficar só no digital mesmo, o trabalho do Funk Wave. Mas já o Ultraman não. O Ultraman, o último trabalho, o Tente Enxergar, saiu em vinil. E e tem um selo por trás disso, que é o selo Hearts Bleed Blue, HBB Records. É um selo de São Paulo que lançou mais coisa em hardcore do que rap, etc. Mas tá lá na história. Isso vocês não têm também, né? Já vi que não tem isso. Faltou. E então é isso. Eu não estou me preocupando muito com o formato físico, assim. Mas já me preocupando. Eu gostaria que Ultraman tivesse essas 2 músicas novas produzidas pelo Duda Hall. Gostaria que saíssem em compacto. Merecem. Perfeito. E esse segundo álbum aí competiu com esse disco da Ultraman, foi na mesma época. Foi incrível, né? Foi incrível. Ele sai em 2016, junto com o Tente Enxergar da Ultraman. E olha que loucura, a gente manda os 2 discos para o Prêmio Açorianos e nenhum dos 2 é indicado. Não, tá de brincadeira. Não tô de brincadeira. Que tem pessoas lá, né, que estão até hoje, né, que elas meio que comandam essas, não só as premiações, mas as indicações. Ou Uma então, marmelada. tem um, não digo marmelada, mas é assim, é bem próximo. Uns do que bruxismos. o que aconteceu, vamos falar o que aconteceu. Foi uma sacanagem que aconteceu com a Ultraman e com o meu trabalho, porque o pessoal diz, levem lá na Casa de Cultura Mário Quintana, eu já estou dando pistas de quem é, e levem lá e os trabalhos tem que levar lá para ser registrado, para concorrer, né? Então, se não chamaram é porque tu não fez um trabalho à altura, né? Você tá de brincadeira. Então, acho que alguém lá, de repente, recebeu esses trabalhos e botou embaixo de uma pilha de toalha, alguma coisa assim, porque foi uma grande sacanagem, não foi marmelada, sabe? Aí, a partir do momento que tu tem ali 5, 6 concorrentes na categoria pop, ou erudito, gauchesco, instrumental, etc., aí sim, aí eu acredito que não tenha marmelada, porque é uma outra leva de jurados que eles têm que, né, fazer as suas escolhas. Tá? Mas quem é a seleção, aí sim eu tenho certeza que tem dedo sujo lá dentro da Casa de Cultura Mário Quintana. Isso é uma puta sacanagem. Vou dizer quem é, porque eu não tenho prova. Não. E talvez é um reflexo no Brasil, sim, prova. Que vai a minha opinião, né? Porque tu vai ver as outras sub-premiações musicais, cara, parece que é sempre os mesmos, cara. E porque tem tanto trabalho legal lançado e nunca chega aos aqui acontece, essa reclamação aqui que eu estou reclamando, isso acontece com vários outros discos, ou seja, não é uma coisa nova. Não é novidade. Não é só da Ultraman, né? Também eu já ouvi em off, claro, não vou dizer que o artista, mas também já ouvi reclamações nesse sentido. O que acontece nessas premiações nacionais é que são os mesmos, porque as gravadoras são as mesmas. Sim. Não existe nenhum concorrente do Prêmio Itaú, do Prêmio Sharp ou do Prêmio Multishow que não tenha gravadora. Não tem artista independente. Então, pela lógica, se são só gravadores, briga de cachorro grande. Então, cara, dá o prêmio para quem mais vende, para quem tem mais número, né? Quem tem mais streaming, quem tem mais download, quem tem mais, sei lá o quê, quem tem o cachê maior. Mas é isso, a premiação ela serve para quem está produzindo. Se eu estou há 10 anos sem gravar um disco, eu não mereço, não mereço nem ser indicado, né? Nominado, né? Agora, a pessoa está ali, o cara está... Frank Jorge me ensinou isso. A produção, o prêmio é para quem produz. Tonho, vamos falar um pouco de Ultraman, assim, cara. Esse ato inicial, o início da Ultraman até o primeiro disco da Ultraman, foram o quê? 7 anos? 7. O que rolou nesse meio tempo, assim, né? O que
fez com que vocês demorassem a lançar alguma coisa logo de início? Assim? Não ter nenhuma gravadora interessada foi a primeira coisa. Tava ali, as gravadoras eram geralmente Rio ou São Paulo, lembra? Banguela, a Trama, né? Claro, sempre tinha aqui, tinha, né, a Antídoto, tinha selos aqui e tal, a City, né? Stop Records. Exato. E o que acontece? Que a gente faz o primeiro show em 91. A banda já existe, começa em 90, a ensaiar as músicas. O Pedro Porto, baixo, e o Zé Darcy, bateria. Os dois faziam a biologia na URGS. Começa a fazer a banda. Conhece esse cara aí? Sim. Faz alguns 120 quilos atrás. Esse cara é idade. Aí, esses dois aqui, ó, o Zé e o Pedro. Esses dois fazem a banda. O que acontece? Eu fui o terceiro vocalista. Entrou o Denison Ramalho, o Z e o Big Mac. Nenhum deles ficou na banda. Eu fiquei. E a gente começa daí a escrever letras, mais música, tem um repertório, coisa que não existia. E em 91 a gente começa, vamos tocar ao vivo, é só ensaiando. A gente ensaiou muito, sabia? Todo mundo estudava, ou era os guri ali na faculdade. Eu e o Júlio Porto, a gente era do Julinho, do Júlio de Castilhos. Eles são mais velhos que a gente. Então, a gente chegava o fim de semana e ia ensaiar, sabe? Aquela coisa de guri. Ou então, de noite, depois do... E ainda fazia estágio. Fiz estágio no Palácio da Polícia. Fiz estágio, trabalhei no Zé do Pão, ali na Venâncio. Ralei cedo, desde cedo. E aí, chegava fim de semana, a gente ensaiava e ia para Oswaldo Aranha caminhando, sabe aquela coisa? Melhor época. Tomando vinho, caminhando, sabe? Era uma gangue mesmo. Não sei se o Edu falou isso aqui, mas, cara, o lance de banda era uma coisa meio de gangue, assim, a nossa gangue, a nossa... E realmente tu tinha força, tu tinha uma força, tu tinha uma... junto, né? Unido ali, aquele pessoal junto ali. Daí, em 91, a gente faz aquele show fatídico aqui, em Ipanema. No documentário, né? Tem no documentário. Isso a gente não falou aí, mas está no YouTube, o documentário de 30 anos da banda. Muito bom. A gente conseguiu gravar isso em vídeo. Tem ali, na terceira música, o pessoal fica dando aquele stage dive, né? Mosh. Se atira do palco e o pessoal da organização acha que aquilo ali ia quebrar o sistema de som, então desliga assim, desliga zero, assim, o som. E a gente fica assim, e foi muitos amigos nossos, amigas, amigos, começam a vaiar o evento e tal. Tudo isso filmado, gravado, uma treta, assim. E a gente adorou, que foi, cara, já começou assim, né? Aí dali a gente começa a fazer muito show e gravamos daí a primeira fita demo, que nessa época rolava muito isso. Tu tinha como gravar uma fita cassete e mandar para rádio, mandar para gravadoras, fanzines, revistas, coisas que não existem tanto hoje, assim, mas ainda existe. Ainda existe, mas bem menos. Uma quantidade bem restrita. Daí a gente começa a tocar no Brasil inteiro, nesse mercado, Independente. Mercado independente e de fitas demos, fita cassete. Tem vários fanzines, festivais. O próprio Super Demo, né? Super Demo. A gente toca na Bahia, num festival lá de bandas independentes. A gente toca com a Pitty também. Com a primeira banda dela, Em Coma. Nossa, a gente conhece a Pitty de 90 e poucos. O Planet Ramp, o Raimundos, tudo isso aí era 92, 93. Acredito que daí em 93 sai a primeira demo, e em 95 a segunda fita demo. Já com músicas aí que viriam depois estar presentes naquele primeiro aqui da Motinho, né? Eu me lembro, assim, muito da gente compondo, já desde o começo da banda, tinha La Negrita, Get Funk, Sonal Let Go e Hip Hop Beatbox com vocal de endurance. São músicas que já existiam desde 90, 91. E aí a gente lança as duas fitas cassete, nada acontece. Assim. Só shows, né? Show e tal. Mas nenhuma gravadora tem interesse. Aí a gente, cara, vamos fazer independente. Vamos gravar, vamos pagar um estúdio, tudo no nosso bolso e vamos lançar. Cara, a gente começa a gravar. Uma daquelas demos antigas cai na mão do pessoal da Rocket. Não sei se é primeiro na mão do Dado Villa-Lobos ou do Vitor Kelly, que é o diretor artístico. E os caras telefonam para o Marcito. O telefone que estava lá era do Marcito. E, mentira, foi o Marcito que foi para uma feira no Rio, ou em São Paulo, e largou as demos para tudo que é gravadora. E daí eles ligam e a gente já aproveita aquelas gravações
vai para o Rio de Janeiro, assina contrato e termina o disco com Tom Capone produzindo. Porra. Então, Que a gente... E aí já vem a gravadora e diz assim, você precisa de uma música junto com alguém daqui. Aquelas coisas que eu estava te falando, de intervenções. E aí eles põem o Zé Luiz, sabe? Pedro Luiz e a Parede. Pedro Luiz é parede. Pedro Luiz para fazer uma versão em português do Get Funk, que é uma das primeiras, né? Get Funk with My Master Plan voa mais de 100. Pode crer. Então, e aí depois veio o Olelê, enfim. Mas é isso, acho que todas as gravadoras estavam lotadas, assim, nenhuma teve interesse. E foi aos 45 do segundo tempo. Pintou quase gravando independente. A gente já tinha começado a gravar ali no estúdio da City, no IAPI, na frente da pista de skate ali. Era ali o estúdio da City. Tinha o estúdio A e o estúdio B. O A era maior, grandão, onde os Galdério gravavam no A, assim, gigante. E as bandas de rock, o Júpiter, acho que a Sétima Efervescência. O pessoal do Antídoto, tudo gravava. Tudo no estúdio B, que era um selo da City também, que era voltado para o rock, no caso aqui feito no Sul, né? Isso, e tinha 2 salas no estúdio deles. O estúdio A era da direita, era bem maior, com equipamentos mais modernos e tal. E com assim, toda hora gravando Galdério. Toda hora, tipo, sei lá, tinha Barbaridade, Grupo Querência, sabe? Muito, toda hora, sem parar. E nesse estúdio B, que era menorzinho, não tinha tanta frequência de artista gravando, sobrava para a gente gravar. E isso que eu estou dizendo, o Sétima Efervescência, acho que foi ali também. O que acontece? Teve 2 caras ali que dominaram aquele estúdio B ali, que eram os irmãos Dreyer, o Gustavo Dreyer e Thomas Dreyer. Os irmãos Dreyer. Os irmãos Dreyer, que fizeram o Sétima Efervescência junto com o Egisto. Ali a gente já estava terminando, já quase gravando as vozes, quando veio um pedido da Rocket, assim, não, vamos gravar a voz aí, vamos gravar aqui com o Tom Capone, no estúdio AR, aqui demais. Na época era o estúdio mais legal do Rio, assim, o Rapa gravou lá, o Ed Mota, Ney Mato Grosso, todo mundo gravava lá. E é isso, e aí depois o Olelê, a gente continua na Rocket, só que aí a gente traz o Beto Machado para cá. O Beto Machado tinha recém produzido um disco não sei se era do Mascavo, Mascavo e do Ratos de Porão. E isso que a gente achou legal. O cara é do reggae, mas também é do hardcore. Conecta total com o Ultraman. Totalmente Ultraman. Foi uma ideia até, acho que do Pedro Porto. O Pedro que sacou ele. Daí ele vem, a gente fica um mês lá em Morungaba, leva todos os equipamentos dos irmãos Dreyer e grava o Olelê lá em Morungaba, numa casa deles, do sítio. Eles têm um sítio da família, que ele foi transformado em estúdio. E eu passei um mês lá inteiro, eu e o Beto Machado, dormindo, acordando, comendo laranja dos pés. Tem vídeos disso? Tem. Que história legal. Eu acho que, inclusive, então, alguma coisa está no DVD, está no documentário. O Gilberto Monteiro vai lá gravar a gaita do Peleia. O Black Alien vai gravar lá o General. O João Fera grava também, né? Daí, olha só. Daí a gente fica um mês em Morungaba e vamos finalizar, mixar e mais alguns vocais gravar no Rio, mas daí já no estúdio do Dado Villa-Lobos, com o Beto Machado operando. E aí tem algumas coisas da gravadora que dizem assim, de repente você põe o João Fera, põe uns caras aí, né? O João Fera, o tecladista do Paralamas, dele grava Estrada Perdida. Que mais? O Bidu, o trombonista, o trombone do Paralamas, grava o Não Me Empurra. E a gente tenta ainda fazer uma outra gravação com o Black Alien lá que não dá certo. Ele chega bêbado, com 2 minas, daquele jeito, e loucaço, bêbado. Daí a gente abre aí o microfone. A gente põe a música assim e ele não acontece nada. Assim. Aí quando termina a música, ele assim, seguinte, eu vou ali na esquina pegar mais cachaça e já volto. Não voltou. Vou comprar cigarro e não voltou. Tá até eu esperando. Daí a gente, porque era para usar em outra música. Daí aí a gente, cara, lembra que ele gravou lá em Morungaba? Vamos usar aquilo lá mesmo. E aí o General ficou com... Tem várias histórias legais assim, do Olelê. Porque é meio tipo de ser o Main Street, né? Do Rolling Stones, né? Gravando num prédio ali, usando banheiro e tal, e vocês fizeram a mesma coisa, né? Parecidíssimo. Ele é o disco mais, assim, eu acho, o que mais pop, o que mais deu certo. As músicas do Olelê são as que mais atingiram as outras pessoas. Tudo, a questão gráfica inclusive o artista que
o artista que fez essa capa, assim, o apelido dele é Barrão. Só que aí tá, a gente chegou lá no Rio e Barrão, lá no Rio de Janeiro, Barrão não quer dizer o que quer dizer aqui. Né? E aí, quando o cara chegou assim, prazer, Barrão. Tipo, o cara já não gostou da gente de cara. Assim, já acabaram com o cara. Assim, era a pior fase, assim, a fase que gaúcho tinha uma pior fama, assim. Nossa senhora. Chegava no Rio, assim, vocês são homofóbicos, querem se separar. Projeto gráfico com Fernanda Villa-Lobos e Barrão. Foi mais a Fernanda era esposa dele. A esposa do Dado. Isso, perdão, do Dado. E o Barrão, um grande artista plástico. Eu acho linda essas ideias dele, do encarte. Merecia um vinil, com certeza. Mas não rolou na época um disco. Vai ter que sair duplo. E vai ter que ter muita grana e paciência do produtor executivo para fizer isso aí. Desenrolar os nós, né? O primeiro também, apesar de não ser tão comprido, porque é isso, quando pintou o CD, todo mundo queria botar cabe 70 minutos, vamos botar 70, 80 minutos. Depois perceberam que é chato pra caramba, um disco com 80 minutos, né? Porque o vinil, ele cabe no máximo 20 e poucos minutos cada lado. 45, 47. Então, não dá nem 50. Não dá 50 Até minutos. dá, mas aí vem aquele problema que a gente estava falando. Vai lá no rótulo. Vai ter a agulha quase encostando no rótulo. O áudio ficou horrível. Então, tu tem... Aí o CD começa, discos com 60 minutos, 70 minutos. Começa... Tu não tem essa paciência desse tempo todo. Ainda mais hoje em dia. É muito eu vi uma coisa de 90 minutos. Enfim, daí a gente fecha os 2 discos de contrato com a Rocket e vai para o Incrível Caso, que é o terceiro disco, esse aqui. Né? Mas inclusive saiu do Spotify por um Deixa eu te cortar antes da gente ir para o Incrível Caso. Ô Cássio, pega ali para nós ali. A gente ouviu no podcast do Lelê, né? Lelê Bortolatti, um grande abraço aí. Eu odeio podcast. Não, eu gosto de fazer. Mas tem um jornalista, eu sou jornalista. Eu me nego a fazer programa que não tem um jornalista. Eu acho que é um desserviço. Não, no meu caso é porque eu vejo o caminho que os podcasts tomam. Sim. Não é um caminho muito musical. Sim. É um caminho mais pessoal, e tá tudo certo, porque o jovem gosta disso aí mesmo. Essa nova geração gosta mais de saber do teu pessoal. Mas tipo, tá entretenimento demais e menos musical, menos informação de qualidade. Isso, e sem um profissional como jornalista. Então, ou seja, é um jeito de eu valorizar o jornalista, porque eu sou um jornalista frustrado. Sou um historiador frustrado. A gente ficou aqui conversando sobre tomate, sobre a pizza, sobre trigo. Sou um desenhista frustrado. Então, quando aparece essas pessoas, assim, eu gosto. E é bacana trazer com polêmica, assim, né? Tipo, porque eu fui convidado para muitos podcasts. Sim, eu imagino. E mais pandemia, eu fiz só o High. Eu até nem sabia qual era, eu não tinha me esquecido. Eu acho que é o High Podcast, né? Que tem aqui, de Porto Alegre. Fiz eles e depois todo mundo assim, Tony, vem fazer um podcast. Não. Até que veio o Lelê para fazer eu tenho mais... eu quero ser o seu amigo de novo. Era o nome do podcast. E aí eu falei, cara, eu não gosto de podcast assim, eu tinha que ter um jornalista. Assim, mas tem a Carol, que é jornalista. Então eu faço. Mesma coisa, o Marcelo, a gente se encontrou no bar do Alexandre. Eu falei, tem jornalista, tu é jornalista? Então a gente pode fazer. Entrevista, live, só não põe nome de podcast. Eu chamo de live justamente por isso. Já tem 2 canais de música aqui já. Live, esse crossover já para difundir isso. Cara, os anos 90, ele teve muita banda independente, ali, vocês cruzaram com várias bandas, e tu citou uma delas, e casualmente o Vicente, né, do selo Made in Soul, lançou agora recentemente essa banda aqui, cara. Boys and Girls. Tem Boys and Girls? Sim, senhor. Tá, esse é o hit deles que tocava na Ipanema. Olha que curioso. Esse é o presente pra ti. Tu tá brincando? Já guarda no teu acervo lá. Raridade. Caramba. Van Gogh, né? Uma banda que ele citou lá no podcast do Lelê. Da Boys and Girls, tá aqui lá do B. É que pegando esse teu gancho, né, Marcelo? É que esse é o DNA do nosso selo, né, Tony? Porsche, Carlos, Sérgio, César Cogo, né? Sensacional os contatos também. Você estava conversando esses dias, os contatos, olha os telefones, 3 números. Se manteve a arte original da demo tape, né? Resgatada diretamente da demo tape, o Tony. Certo.
Eu estava falando agora com o Tom Belmonte, Uhum. até mandar um grande abraço para ele e para todos da Van Gogh. Ele estava, eu citei a Van Gogh na entrevista lá do podcast do Lelê, e aí ele me trouxe um feedback. Olha só, cara, eu estava falando com o pessoal, com o César, e mostrei para eles lá que tu citou a banda e tal. Cara, eu tava falando agora, antes de chegar aqui, tava falando com o Tom Belmonte sobre a Van Gogh, assim, né? Que é isso aí, um pouco do jornalismo. Na minha época, era esses caras que eram para ser o novo De Fala. Uhum. Esses caras aqui eram, no Rio Grande do Sul, eram eles que eram para ser o Planet Hemp, era para eles encostar nessa galera, A sabe? nova geração. Eu ia no Porto Feliz ver show da Van Gogh. Nossa, cara. De Fala e Van Gogh no Porto Feliz, sabe? Era o... E tocando a música na rádio, na Ipanema, principalmente. Sim. E vim agora conversando sobre isso. E o Tom, ele comentou que legal ter esse jornalismo, contar essa história, né? Tá registrado isso, porque se a gente não fala, cara, isso vai passar batido. E como eu estou aqui afirmando, né? Era a banda do momento, era a banda que todo mundo apostava, né? Muito obrigado, eu adorei o presente mesmo. Valeu, gente. E essa testemunha do Tonho é importante porque essa é a preocupação que a gente tem de fazer o resgate, Tonho, das bandas do underground. Porque a gente, por ser de esteio, eu estava te falando, nós temos também a ORTN, que o Vander regravou várias vezes também. Estamos lançando a ORTN de esteio. Los Fantomas, que depois a Van Gogh vira Los Fantomas. Lembro. Então nós temos essa trompete do Peixe Triste, Urubu Branco, todas as bandas de esteio, e a gente vai apoiando essa cena underground. E também, claro, alguns artistas um pouco mais conhecidos também a gente tem que também valorizar, então, toda a cena. Uhum. E a gente vê que a Van Gogh tocou muito com a Borboleta Negra, que também depois tem um ou dois componentes que fazem parte depois da comunidade de jiu-jitsu, né? Acho que é o embrião ali da Borboleta, né? Isso. É que a Borboleta teve uma fase com uma formação, né, dos irmãos e tal, e que eles acho que vão para a Itália, uma coisa assim. E aí entram outros irmãos, que é o Nando e o Fred, né? E acho que o Pancho na batera, né? Então é meio que troca a banda e fica só o Tom Belmonte, assim, no vocal. Eu me lembro de ver as duas formações, assim. E depois isso vira comunidade. Acho que a Borboleta é sempre aquele trabalho autoral, sabe? E acaba mais com essa coisa do Tom, o Tom como letrista, né? Sim. E acaba que o Fred e o Nando vinham de uma outra escola ali de Hendrix, Funkadelic, Parliament. Eles têm além da XYZ, que era a banda instrumental deles, que eles tocam no FICA, que era o festival da música do Colégio Anchieta, que era muito importante, foi muito importante há alguns anos, assim. Ultraman foi, a gente tocou no FICA também, mas a gente ia ver as outras bandas. Ali ele se junta com um amigo de infância dele, que é o Mano Chains, né? E eles começam a fazer aquele autoral com as influências do Hendrix, do Cream, do Beavis and Butthead, com a temática das letras, que na época, né, todo mundo fazia. O Mamonas fazia, a Bahia do Relento fazia. Total, bom. Como é o... Até a própria Garforrest, a harmônica, tinha esse humor, né? Coisa que a Borboleta, as letras do Tom, muito sérias, sempre foram uma escrita... Legião Urbana, aquela escrita cuidado sentimental, né? Mais das entranhas, né? Uhum. E é isso, acho que foi natural esse caminho da Borboleta parar as atividades e aí dar sequência, dar início à comunidade. Eu lembro que a comunidade ela foi a banda que chegou depois da gente, assim. Eles tava todo mundo já tocando, mas foi assim a mais tardia, assim, né? Eu me lembro o da Guedes também, assim. E aí depois vem a geração 2000, que aí é tipo Chimarruts, né? Diretoria, Bideobaldi. Um pouquinho antes, né? Mas essa do começo dos 90, 2000, isso, que era essa geração do Porto Feliz. Van Gogh, Borboleta Negra, Teia de Pulga, Ultraman, Tequila Baby. Boa, bem lembrado. Tequila Baby era era outra formação, com o vocal, era o... Não era com o Duda Calma? Não era com o Duda, ainda tinha a Flávia, tinha uma outra menina no baixo,
Esqueci o nome de todo mundo, cara. Daqui a pouco, velho. Mas era outra coisa. Moreira Billy na guitarra. Era mais até rockabilly do que punk rock. A Tequila Baby. Nossa. Tipo, semelhante ao acústico valvulado. Começaram como rockabilly e depois se tornaram. Eu sou mais... O acústico também é 90, associável, 91. assim. Até tem essa história. Eu fui fazer a carteira da Ordem dos Músicos Nossa. sozinho, né? Porque podia levar a banda, né? Mas ninguém da Ultramente queria ter carteira. E eu queria porque eu já tocava na noite. E eles vinham cobrar, né? Precisava, né? Precisaram, obrigado a ter a carteira. Os caras só pegavam o dinheiro e faziam pôr, né? Daí, eu me lembro que tá os 3 da Acústico Valvulado saindo da Ordem dos Músicos. Assim. Eu meio que conheci eles na Ordem dos Músicos. O Rafa, o Paulinho e o baixista, não esqueci o nome. Roberto Abreu? Roberto. Isso, estavam os 3, assim. E demais. eles eram também, eles eram de 90, 91. Tu gravava no Bafo de Bira também, não? Depois, o começo da Ultramente ensaiava, acho que no Nazari, ensaiava, no Estúdio Live, na Vicente. Depois a gente começa a frequentar o Bafo, porque não tinha estúdio. O Rafa, ele adapta um estúdio lá na garagem dele e aí ele abre para as outras bandas ensaiar. Antes era só a casa dele e uma mesa de sinuca. Foi um passo legal, importante, né? Ajudou a difundir as bandas. Foi muito legal. Rolava festas, assim, shows ali. Foi uma época muito importante essa do Bafo, assim. Uniu a cena, né, que estava sendo feita ali. Acho que já era finalzinho dos 90, daí o Bafo de Bira. E depois eu acho que ele vende a casa lá e acaba. Poxa, que pena. Mas é muita banda boa. Nós estávamos conversando nós 3 aqui. A Van Gogh, me lembro da Frank Brock se apresentando no programa Roda Som, do saudoso Bebeto Alves, domingo de noite, 11 da noite. E tava o Frank Brothers, que é um Rage Against the Machine, pra galera. De Pelotas, saber. né? De Pelotas, isso. Sim. Aí tem a Doce Veneno, Santa Maria. Isso. Eu acho que era a Bandida de Caxias. Barato Oriental, acho que não. Barato Oriental era de Novo Hamburgo, eu acho. Do Vale dos Sinos. Do Vale, porque o Nenung era o irmão dele também, né? Era tudo daquela ali. Era um pouco, era um pouco menos segmentado na capital, né? Tinha um pouquinho, mas mais descentralizado. O Caco Xavier também tinha uma banda que ganhou um festival da RBS, Procurado Vulgo. Então tinha assim, como falou, Doce Veneno, Bandida, Procurado Vulgo, Barato Oriental, descentralizado. Era uma segunda alternativa de mercado musical. Que acontecia na metrópole de Porto Alegre, né? Isso, e o Freak Brothers, em Pelotas. Bandaça, cara. Nós conhecemos eles também logo no começo. E o que a gente vem falando, né, Tony? De bandas que não chegaram nem no... morreram uma fita demo, ou gravaram no split, como a própria Portilizo, o Tonho cita aqui, The Plastic Dream, bandas que gravaram 2 músicas, entendeu? Assim, e quem viu. Naquela época, a cena a cena dos anos 90, assim. Bandas que quem for no Portilizo viu, que infelizmente essa geração não sabe, né? Cita bandas que eles não imaginam. Tem vídeo disso, não? Do Diego Medina? Tem vídeo? Tem algum vídeo gravado, alguma coisa? Desses shows da Van Gogh, cara, eu te confesso que nesse trabalho que nós fizemos aí com a banda, eu não resgatei fotos de época, né? No Estúdio Live, em Porto Alegre, algumas fotos de época, mas eu não tenho shows gravados em... seria demais, como imagina. Mas eu me lembro de pessoas gravando lá no Português, porque a técnica ficava aqui, do lado direito do palco, e sempre tinha uma câmera ali gravando. Cara. Eu me lembro, todos os shows, assim, sempre tinha uma câmera de fala, gravavam. Eu lembro de ver essas imagens depois na TVS. Sempre. Alguém tem esses registros, mas tem que. Não, da própria TV, tinha o Festival da Roda Som, que era um projeto com o governo, e tocava no Teatro Pôr do Sol, todas essas bandas. Mas foi bem depois do Roda Som. Bem mais adiante. Foi bem depois dessa. Mas ainda pegou algumas dessas bandas, estavam tocando ali no. Pegou. A ideia do Roda Som, do Bebeto, é genial a ideia. Era, além de descentralizar, também criar fazer esses produtos, né? Colocar eles na televisão, que é a TV, na rádio, FM Cultura, e também levar eles para tocar no interior. Então tinha o Roda Som, turnês, né? Por outras cidades e sempre com esse formato, uma banda iniciante, uma banda média e uma banda ou um artista já consagrado. Então teve a do samba rock, se eu não me engano, foi o Chandelle, sei lá, a Casa da Sogra, e Luiz Wagner. Então, o cara ali, aí
Com a Ultraman também teve, ou seja, e levar isso para tocar ao vivo em outras cidades do Rio Grande do Sul. Era uma ideia genial do Bebeto, né? E todo mundo lembra até hoje do Roda Som. E eu me lembro justamente disso, que o Luiz Wagner ainda morava em São Paulo, ele chegou aqui como, nossa, ele é o cara do samba rock, o cara que mora em São Paulo. A estrela. Nossa, ali, sabe, ver ele tocando, assim, foi importante, né? Legal. E o Bebeto não ficou só no samba rock, na música gaudéria, tradicionalista, sei lá, foi pro rock gaúcho, foi pro milonga, foi pro reggae, foi para todos os gêneros. Isso, e tirou a ideia de ficar só na TV, não, pô, TV, rádio, pôr na estrada, tem tudo. É incrível. Demais. Melhor, Que demais. Vamos voltar pro também. Incrível. O Incrível. Aqui, ó. Tá aqui a criança. Esse aí já vocês saem da Rocket. No 2002 esse disco saiu, Esse né? disco é de Acho que foi bem 2002. na época que eu entrei na Sim. Ipanema, cara. Vocês estavam divulgando ele. Era estagiário lá, fazia cobertura do vestibular na Rádio Ipanema e Bandeirantes. Uma roubada, mas valeu a pena, né? Depois consegui continuar. E aí, cara, como é que foi essa saída, né? Por que a decisão de sair da Rocket, né? E a entrada da Sun? Só um rápido adendo, acrescentando o Dado Villa-Lobos, como é que ele era na parte executiva? Foi um cara de boa, no sentido, respeitou Boa. o som da banda? Foi. Ou foi aquela coisa de exigência, tipo André Midani da Warner? Não, tem que ter um som comercial, tem que ter teclado, cadê balada romântica? Todas as gravadoras têm isso. Todas as gravadoras. Pode ser o Dado, pode ser... Claro que o Dado é um gentleman, é um mesmo? cavalheiro, é um cara com cuidado de falar as coisas, de fazer as coisas. Uhum. Então não teve nenhuma pressão, nada foi obrigado, não foi Phil Spector com uma arma assim, se não gravar um vocal direito, eu vou te dar um tiro na cabeça. Não foi esse clima. Mas teve sim sugestões, principalmente comerciais, né? E a gente acaba... Mas respeitou a integridade da banda do som, Sim. manter essa mistura de vocês. Sim, sim. O que Legal. acontece é que só tinha 2 discos por contrato. Nessa época, vamos assinar um disco, vamos assinar 2 discos, né? Vamos assinar 3 discos e tal. Então era só 2 discos mesmo. Então por isso que a gente saiu da... E, de novo, o mesmo problema. Não tinha muita opção, não. Não tinha muita gravadora, muito selo. Mas comercialmente não rendeu bons frutos? Foi porque daí a Rocket é do Rio de Janeiro, a gente estava muito lá. Claro, ia para São Paulo, mas era lá o QG, a base. Com a Sun Records, que eu não sei como é que surgiu, se a Sun veio atrás da gente e tal, e daí a gente já tinha um nome assim na cena, né, nacional. E a Sun Records é em São Paulo. E aí a gente achou isso muito legal. Daí a base mudou para Santo Amaro. Nosso AP, a gente pegou um AP em Santo Amaro. E o mercado principal, né? Tudo Isso. tá no coração da... MTV, Rock Go veio dessa época, videoclipe com o Og, que é aquele skatista que ele tem uma parada. Tem a Máquina do Tempo, né? No clipe de Máquina do Tempo. Então, muita coisa a ver com São Paulo e MTV, contatos, que depois viria a acontecer o acústico Bandas Gaúchas, veio desse tempo todo na Sun Records. A Sun Records, ele era um selo da Roadrunner. Sim. Ou seja, era o pessoal do heavy metal que distribuía aqueles discos aqui, o Blink, acho que até o Trieleva. Soulfly, Sepultura também, Sepultura da também. Roadrunner. O E eles tinham Slipknot. a Sun, que era um selo para essas coisas mais alternativas. Acho que chegou a sair Thunderbird, saiu pela Sun Records, O Devoto. o Nazi, do Ira, faz um solo. Saiu Nós e essas não sei mais coisas. quem. Acho que O Rumbora, talvez, também. Rumbora, que era de Brasília, mas foi para Isso. São Paulo. Shake depois. Tosado, talvez. Shake Tosado, acho que o Shake Tosado foi independente, acho que não foi, chegou a ser. Não, o Shake Tosado já é Trama ou Banguela. O Karnak não chegou a trabalhar. Não, o Karnak não é da Sun. Perfeito. Mas é isso. Daí, aqui, eu vejo hoje como o disco esse que o Luiz Wagner participa, a produção do Ganjamin, Daniel Ganjamin, que produziu o Criolo, o Clube do Balanço. Eu vejo aqui tem bastante reggae, tem bastante samba rock. A influência da música brasileira chega com força nesse disco. Acho engraçado que o pessoal fala, até vocês comentaram no DVD, que é um disco muito pop. Imagina, já é o terceiro disco da banda, e aí a gente já está com experiência de estúdio, de rádio, experiência comercial. A gente quer que tenha músicas que
que realmente aconteçam. Uhum. Porque até então, ali, o que a gente tem? O Dívida, né? Mega hit, Reserva, né? Bom, nem Reserva, para tudo, tudo, né? né? Peleia meio que acontece só aqui, não acontece no Brasil. Peleia é uma coisa muito regional. Só que é que tá, o maracatu não tinha problema acontecendo no Brasil inteiro, agora a milonga não podia. Então, como eu tô te dizendo, como eu tô dizendo, tinha muita barreira contra gaúcho. E você sentiu isso na São Paulo? Sentia muito, cara, muito, fomos muito questionados, assim. Que história é essa que vocês querem se separar do Brasil? Que história é essa que absurdo, cara. Casos de nazistas que tem lá, sabe? Tem que entender o contexto. Nessa época, teve a internet ainda engatinhando, sabe? Era tudo coisa que tu via no jornal ou na televisão, ou sei lá onde. Então, e a gente acabava sendo porta-voz né? Uma coisa que nem era e porta-voz, né? Algumas coisas legais também, né? O pessoal do Planet ou da Nação Zumbi, acho que chegou assim, pô, por que vocês não fazem? Eles foram o contrário. Não, por que vocês não fazem a milonga ou então essas coisas gaúchas, né? E misturam com uma coisa, com o pop, ou com o rock. Você já estava fazendo isso? Não, antes isso quando a gente conhece lá no Super D. Tá, pode crer, no início. E aí o pessoal, o regionalismo, misturar o regionalismo é legal. Sim. E funciona. Funcionou para eles. Para nós, não, para nós funcionou também. Funcionou, tanto que o Peleia é considerado quase que um segundo hino gaúcho, junto com o Amigo Punk. Então, esses hinos lá do B. Vou fazer uma votação aí, né? Com certeza. Amigo Punk. Vamos fazer umas provocações, nós perguntamos para o Frank. Mas isso que eu te falei, acaba acontecendo mais aqui, o Peleia. Não vai para o... Por exemplo, o Acústico MTV seria inviável. Ele, se tu for ver bem, ele é um projeto que não chegou aos pés dos outros títulos do Acústico MTV. Acústico MTV, Lulu Santos, Acústico MTV, Jorge Ben, Acústico... Mas foi muito bem produzido, né, Tony? Itali. Sim, claro, foi muito, mas os números... Graficamente falando... Comercialmente foi fraco? Foi. É mesmo? Foi. E outra, depois... porque já é um formato estranho, né? Tu não faz um DVD com 3, 4 bandas, sabe? Já é uma coisa... Parece uma coletânea, né? Tipo o Rock Grande do Sul dos anos 2000. E depois para botar esse show na estrada, foi bem complicado, envolvia muito... Um show caro. Então, mas claro, todo mundo ali tirou frutos disso, né? Acho que quem melhor se deu ali foi o Cachorro Grande. Porque sai o Acústico MTV e eles estão lançando o primeiro disco deles pela DEC. O Pista Livre. Já tinha o primeiro deles, o primeiro e o segundo, já tinham... Já era uma banda independente ou daqui, mas aí vem a DEC e pum, joga eles lá para cima, se aproveitando da vitrine que o Acústico MTV deu. Porque realmente eles foram impecáveis, eles foram muito bem no acústico. E o estilo de som deles estavam meio crescendo naquela época, porque tinha o Strokes, tinha aquela galera ali que já fazia aquele som. Aquele som de alternativo, né? Sim, e aí eles vão morar em São Paulo, a DEC, acho que é de São Paulo, não sei. Tenho certeza não, porque o Rafa é carioca, mas eu acho que é DEC de São Paulo. Mas talvez o selo seja de São Paulo. Eles vão morar em São Paulo e encaixa que nem uma luva ali, o rock nacional, eles faziam melhor que qualquer um. O Cachorro Grande não tinha para ninguém. No palco, gravando, eles dominavam, porque eles viviam o rock and roll, aquele personagem ali, roqueiro com Marlboro, uma garrafinha de Jack Daniels. Eles são assim, são até hoje assim. Não mudaram muito. Não mudaram. E é isso que o público quer, aquela coisa true, né? Verdadeira. Selvageria. Isso, é a mesma coisa um rapper. O público quer o rapper bandidão, com os correntes, com um bonezinho, sabe? Estereótipos, né? Então, por isso que também é importante o artista se libertar disso, né? Mas isso é outro papo. Mas o público gosta de estereótipo, gosta de pedra cantada, sabe? Cantar a pedra aí pra ti. É isso aí. O novo é mais difícil de tu absorver, né? Quando tu já tem uma referência mais forte. Mas falando em referência, cara, nessa mesma época que vocês estouraram com o Lele e tal, tinha passado pelo Brasil a geração anos 90 ali, né? O Planet Hemp, mas eu assim, na época, ali no início dos anos 90, eu achei que vocês iam trilhar um caminho nacional numa linha o Rapa, assim, porque de uma certa forma tinha a música negra no Rapa, né? É muito mais reggae que vocês, né? Mas assim, tinha uma continuidade de trabalho se tu fosse pensar numa linha para frente, assim. Por que tu acha que não deu essa liga ali? Eu não sei. Não sei. Eu acho que não foi só o Rapa, foi o Charlie Brown, todo mundo, assim, parece que a Ultraman perdia todos os bondes, sabe? Entendi.
Ó, tá saindo bonde, tá saindo bom, perdi. Sabe? Perdeu o trem. Chegou tarde demais. Não entrou nesse aí, bom, mas o Charlie Brown entrou. Pois é. Não sei o quê, o Rapa entrou. Eu acho que é isso, cara. Eu bato na mesma tecla, pode estar sendo chato aqui, mas é isso aí, gravadora, cara. Os caras chegam, eles têm 100 mil reais para tocar tua música em todas as rádios. A gente nunca teve isso. A gente sempre foi contra isso. A gente chegava nas rádios mais jabaculentas, Jovem Pan. Sem tirar o mérito das bandas, mas... A gente chegava e falava mal do jabá. Né? Os caras ficavam... Quando a gente ia embora, os caras, nunca vão tocar esses trouxas aí, né, cara? O cara fala mal do jabá. O jabá é o que sustenta um radialista, né? Não o caso da Ipanema, né? Sim. Mas das outras rádios, até sim. Hoje. Vai numa Jovem Pan, não vou dizer Atlântida, que senão é sacanagem. Mas aqui tu vai nas rádios daqui, a gravadora manda o CD, ó. Nesse mês tá aqui, ó, vocês vão tocar isso. Tá aqui, ó, tem metade internacional e metade nacional. Por quê? Porque é uma lei. Nenhum selo, todos os selos são gringos. A Sony, a Universal, nenhum é brasileiro. A DEC é, a Som Livre é. Mas esses dias, por isso a Roadrunner tinha que ter a Sun Records, lançar coisa aqui. Tu tem que ter uma cota nacional, né? E aí os caras têm uma grana enorme e querem que aconteça a coisa, não querem perder dinheiro. Então é isso, o Charlie Brown foi muito dinheiro investido pela EMI. Eu me lembro na época. Era malhação, era propaganda de refri, era tudo, sabe? Não tinha como. Por isso que a outra, te respondendo, é isso, não tem como. O mérito do Rapa também de ter o Yuka, Marcelo Yuka, que foi um cara que ele se envolveu não só na música, na estética, no videoclipe. Então, aí quando o Rapa ganha o VMB do A Minha Alma Está... Ali o Rapa pega o bonde que eu também deveria ter pego, sabe? E todos eles com gravador atrás, né? Impulsionando, fazendo tocar o clipe, fazendo tocar... um clipe nessa época era 150 mil, 100 mil reais para gravar um clipe. Hoje eu faço com R$2. Faço aqui agora, faço um videoclipe agora, aqui. Cara, antes não tinha celular, não tinha câmera, era um aluguel de câmera, era editar 25 mil para alugar uma câmera. Era umas coisas loucas. Editar vídeo hoje em casa, a gente não está fazendo uma live aqui, né? Estamos fazendo uma live aqui. Então a gente sempre foi, a Ultraman foi horrível de clipe. Pode ver quantos videoclipes a Ultraman tem. Acho que não chega a 10 videoclipes. Enquanto tem banda que tem 20, 30 videoclipes, né, da nossa época. Mas tinha uma estrutura por trás. Eles ou nós? Não, essas grandes bandas tinham uma estrutura por trás que tocava tudo. A estrutura por trás são as gravadoras. Até hoje. Eles não ganham agora vendendo o CD, o vinil, etc., mas estão ganhando em cada streaming, ou cada download, ou então cada show, apresentação, que uma dessas bandas grandes faz, uma porcentagem ali. Isso não é uma coisa nova, já é uma coisa antiga que acho que vem lá do Mamonas, quem descobriu foi o Rafa da DEC, mas depois aí caiu na mão do Rick Bonadil, esse cara aí que pega o dinheiro de todas as bandas. Cada show ele tem o royalties ali participando. Aí não precisa, é só isso, é só produzir, dar uma gravadora, investir e depois o dinheiro começa a vir. A gente nunca entrou nessa quadrilhagem, assim, sabe? E chegava nas rádios e falava contra essa quadrilha. Porque não é justo. Sim. E não é... Imagina quantos artistas deixaram de mostrar a sua música, de gravar, de excursionar. Quantas pessoas tinham esse sonho, né? De, pô, quero rodar o Brasil mostrando a música do meu estado, da minha cidade, a minha cultura, etc. Então, muitos sucumbiram, justamente por ser um mercado muito injusto, agressivo. Sim. Até hoje. Caramba. E essa escolha fica muitas vezes na mão de uma ou duas pessoas dentro da gravadora, né? E definem, né? Tipo, eu quero esse artista, né? Tem uma identificação, ou, não sei, um relacionamento, um pré-relacionamento, né? E acaba virando isso que a gente vê hoje no mercado. É aquilo que eu falei, o Prince já previu isso lá nos anos 80, ele previu já isso aí. Que ele era o slave, aquele escravo, que ele fez um lance aqui. Porque ele gravava as próprias músicas no estúdio, na casa dele, mas não era dono das músicas, não era dono dos fonogramas, não era dono da edição, da editora. E ele começa a perceber que ele estava sendo roubado, sendo explorado pela... E não tinha como mudar esse deal, esse contrato, né? Só com multa, ou com, sei lá. Tanto é que ele fica no limbo anos. O Prince, por anos, nada do que ele faz toca em rádio, toca na MTV, nada.
Sabe? Por quê? Porque ele se rebelou contra esse mercado. Pagou um preço caro, lutando Caríssimo. uma coisa favorecendo para o artista, né? O Jorge Michael também, né? Alguma briga Não sei. de gravador, foi algo desse tipo. Hein? Entrou na não briga sei. com processo grande e de luta Vários de detalhes. direitos. Pagou um preço caríssimo. Por um lado, o início dos anos 2000 foi divertido, né, para quem estava fora, assim, né, quando as gravadoras quebraram, né? Ali foi, a gente achou que ia acabar, cara. Isso ia ser pirataria, Direto. CD pirata, MP3. coisa de agora eles vão se fuder, né, cara? Que nada. Logo eles já começam a pegar o dinheiro dos shows. Aí vem o stream, Vem a Apple, né, com não é iCloud, como que é a iTunes. história? iTunes, aí já vira volta de novo Volta o dinheiro de download, já vai para as gravadoras de novo. Mas ali a gente pensou que eles... tava todo mundo chulhando, né? Bom, lá nós na rádio lá, cara, agora acabou as outras rádios, tava vibrando, acabou a concorrência. Mas tu falou 2000, mas teve essa época do Mangue Beat ali, sim, que também era bonito de ver, que assim, que tipo, não tinha espaço para música americana nas rádios. Que era muito assim, sempre, até hoje, né? Tu liga qualquer rádio dessa, tá ali a Rihanna, tá ali a Beyoncé, né? Não que não sejam bons, eu gosto de Rihanna, gosto de Beyoncé, mas podia tocar mais Cristal, que é a Beyoncé daqui de Porto Alegre. É isso que é a justiça, é a balança, né, da coisa. E aí, isso era legal nessa época, assim, cara, o mercado não tinha previsão dele ser o rumo que ele ia tomar, ser um rumo americanizado, assim, porque era muita banda fazendo regionalismo. Isso, que legal, sabe? Que legal os caras lá do Espírito Santo falando do estilo deles que eles têm lá. Ou em Floripa mesmo, que tem ali o Manezinho, o Pescador, foi o Daza. Daza, né? Pegou muito. Umbigada, sei lá, do... João Baladiões também. O Pará tem essa coisa, né? Do forró brega, do Tecnobrega, o Pernambuco, a eu ia estourar mais antes com a Gabi Amarantos aí, cara. Foi das últimas, né? Das últimas dos regionalismos. O Miranda, saudoso, bateu de sempre frente ele. E botou ele. Sempre ele, o cara que descobriu o Raimundos. O Miranda descobriu a Graforré já existia, mas ele descobriu fonograficamente. Vamos gravar, lançar, porque isso tem que ser registrado, isso aí é o hino de uma época, isso aí, né? A Graforré, ela foi a ponte dos anos 80 para 90. Foi a ponte para o Aristóteles de Ananias Júnior, né? E o Miranda sacou isso. O Miranda sacou o Piá, ele também produz o disco do Piá. Gabi Amarantos, Cansei de Ser Sexy. Nossa, é verdade. O Miranda nasceu para isso. Um ouvido atento, um cérebro atento à cultura, ao entretenimento. Ele estava à frente do tempo. E também jogando com as gravadoras. Eu vi uma palestra dele, a gente, Ultraman, ainda nem tinha feito shows, moleque, assim, o Miranda que escreve na Bis, lembra, o cara, acho que era da Bis, outra revista, e ele foi fazer, nós dava risada, ele contando toda a história. Ele foi, ele foi da produção do Sepultura, daí ele chegava para o estado de São Paulo, aqui, eu tenho uma matéria, eu não vou dar para o estado de São Paulo, para o Estadão, eu vou dar para vocês, mas vocês tem que me prometer a capa do segundo caderno. Daí ligava para o estado. Seguinte, eu dei lá dei a pior foto para a Folha. A melhor foto eu vou deixar para de vocês, mas vocês têm que me dar a capa. Ele contando as histórias era muito engraçado, cara. Ele sabia jogar com os caras mesmo. Aí, como foi criada a Banguela ali, ele participou. A Trama também participou. Também, né? Participou, mas a Trama é uma ideia da Elis Regina. O nome Trama, né, já era uma ideia da Elis. O Boscoli, né? É um dos cabeças. O Boscoli ele conseguiu através daquele coisa de vales refeições, lembra? O dinheiro vinha daí. Vinha uma coisa dos vale refeição. Mantinha a Trama, isso. Aí veio aí aquela época ali de... O Piá, acho que é da Trama, né? Daqui. Não sei se é a Video Hits. O Cowboys Espirituais, o primeiro álbum foi pela Trama. Perfeito. Mas aí vem aquela galera ali, o Max de Castro, Simoninha, Luciana Mello. O próprio Israel Davis, Júpiter com o Plastic Soda. Plastic Soda da Trama. Então, importantíssimo. Né? E a Banguela Raimundos, Mundo Livre.
O selo Super Demo, ele é da Sony, Uhum. vem o Planet Ramp. A Trama É, chegou a ter uns jornalismo, eventos né? em Porto Alegre, não sei se tu te lembra. Claro, a gente Trama- fez Ultraman e Ultraman. Max de Castro, na minha opinião. Exatamente. Fizemos. Como é que era? Mesmo não sendo da Trama, Eles a gente abriam também, fez um né? collab Collab. com o Max de Castro. Esse aí é o 100 grandes álbuns do Rock Gaúcho. Semana passada, nosso convidado de surpresa, né? Foi o Rafa Coni, né? Um dos produtores, e a gente estava Claro, falando. Eu assim, tive né? com o Rafael Coni no programa lá do Fuga, do Uhum. Carlinhos Carneiro, é o Fuga de 4, Fuga de 4. que foi um aquecimento pro show que teve agora, dia 20 de setembro, foi no Araújo Viana. Uhum. Foi meio que um festival KTO, KTO. que está patrocinando, né? Foi o Festival KTO numa data emblemática, né? Dia 20 de setembro, né? Dia do Gaúcho e tal. Estratégico. E aí foi esse show, né? Com o Tenente Cascavel, que ali é a união do Cascaveletes, com o TNT, a Vera Louca, que é também talvez a banda mais nova dessa geração dos anos 2000. Acústicos Valvulados, Comunidade Ultraman. E aí o Rafael estava lá no show também do Araújo e no programa do Fuga, que é uma casa noturna do 4º Distrito, né? Também tem no Cais, mas é o Fuga. Não confundir com o Teatro Fuga na Andradas, que é outra coisa. Isso. Então, mas o Fuga é o Fuga de 4, é o nome do projeto, que é um projeto de entrevistas do Carlinhos Carneiro. E aí ele conseguiu reunir, imagina, toda essa galera. O Tchê, Rafael Malenotti, Chernobyl, o Fabrício da e o Rafael estava lá, muito adequado, contando essas histórias todas aí. Sensacional. E a honra de estar nesse livro aí. Isso é outro resgate histórico importantíssimo, né? Eu sei que tem muita banda aí que acaba... não, ficou de fora, né? Tem aquelas reclamações, mas é o que eu sempre comento, cara. Se a gente não tem esse resgate, nem as principais, né? As principais seja a palavra adequada, né? Eu acho que eu conversei com o Rafael e acho que foram todas, não faltou nada aí, não. Não? Pode ter, claro, que tem essa coisa emblemática dos 100 e depois dias. Ficou Nós temos aqui, ó, referências do primeiro disco da diretoria, né? Então eles fazem questão, né? Freak Brothers está por aqui também, nos subdiscos, eu não sei. Não deixaram de fora, né? Assim, tem um número limitado, né? É papel, né? A gente tá falando. Então, foi uma forma deles encontrarem... O Arthur de Faria também fez alguns livros já sobre a história da música gaúcha. Sim. O primeiro é aquele da CE, a CE que patrocinou, que era quase uma bíblia, assim, era grossão e ainda vinham CDs, assim. Nossa, que demais. Aí tinha as primeiras gravações feitas no Rio Grande do Sul, Hard Vedana, os Farroupilhas, sim, que é o maestro aquele... Tu pegou um livro Maestro lá no... Gereissati, pode ser? Não, esqueci. O Rogério lá na Toca também, né? Um livro falando do Rádio Continental. A história da Rádio Continental. Também... Veio com o CD também, com gravações inéditas também. Muito legal o resgate que eles fizeram. Tem as primeiras gravações acontecem na Casa Elétrica, que é ali no bairro Teresópolis, que é a fábrica de gramofones. Para tu vender gramofone, tu tem que fazer o disco. Eles tinham que virar uma gravadora, virar um selo, porque precisa vender, toca disco. É o que acontece com a Philips. A Philips é holandesa. Chega no Brasil, pô, a gente precisa vender toca-disco, mas não tem, então vamos produzir os Chico Buarque, eles registram, vamos produzir os discos, vamos fazer se torna um selo, né? É a mesma coisa. E o Arthur de Faria, depois, ele também acho que escreve um outro livro, contando já mais aquele panorama anos 90. Assim. Ali também várias bandas reclamaram que não estavam... sempre vai ter, não adianta. Não dá para agradar todo mundo. Que bom que teve esse resgate, né, Marcelo? Tem também o Som do Sul, que é do Henrique Mano. Também hoje é um livro fora de catálogo, mas também faz uma abrangência muito legal ali também da história fonográfica. Então, nós paramos aqui no Incrível, né, Tonho? Mas eu tinha uma pergunta, vou antecipar o Capa Preta e o Tente Enxergar. Vocês têm obviamente, muitas músicas de sobra, de estúdios desses álbuns que nós estamos aqui fazendo um passo a passo. Tu lembra disso? Assim, tem muita coisa que poderia sair um B-side daqui a pouco? Não tem muito, não. Não tem. Tem, mas se elas não entraram no disco é porque não estavam boas. Essa é a minha primeira
descartado. Quando eu escutei os lados B do Beast Boys, por exemplo, odiei. Por isso que não entrou no disco, cara, porque é horrível. É muito ruim. Eu amo Beast Boys, né? É a mesma coisa, cara. Tem ali, tem algumas, sei lá, vamos lá, 5 músicas, 6 músicas ao todo, não estou falando de cada disco. Porque a gente gravava, existia a pré-produção, entrava no estúdio, gravava, não tinha muito tempo para perder e dinheiro para perder. Então tinha que ser objetivo. Se não entrou no disco é porque estava ruim mesmo. Não arrepiou. Alguma coisa errada com a letra, com o vocal, com o instrumental, a mágica não aconteceu. E música é muito isso, é muito intuitivo. A mágica tem que acontecer. Tu ouve o Dívida, já no começo tu sente a mágica, tu peleia, Graforrest, harmônica, o amigo punk. Exato. Então, a gente, no máximo 10 músicas, O que tem é as 2 fitas demos que nunca foram digitalizadas. Esse aí, inclusive, eu acho que é o próximo passo, a primeira demo da Ultraman, em 93. E aí sim, músicas que não entraram em nenhum dos discos. Horácio tocava na Ipanema. Era sobre o personagem da Mônica, sabe? O Horácio, que ele tinha uns bracinhos assim. Aí na letra dizia, Horácio, como faz para limpar o seu... Por causa dos bracinhos. As bobagens. Até eu também tinha essa coisa de bobagem nas letras. Assim, uma coisa engraçada. Que o Mamonas tinha. Até o Dica do Sossegado, embora tenha uma história real ali. Já é ironia, né? Uma coisa... Tragicomédia. Mas é isso, deve ter umas 10 músicas de estúdio, sobras de estúdio, e as 2 fitas demos, né, de 93 e 95, que a gente precisa urgentemente digitalizar e botar na rede. Poxa, boa notícia, hein? Material riquíssimo. E o Capa Preta foi o lance, digamos, quer saber, ligar o botão dane-se gravadores, fazer por conta própria, que foi lançado, na época, foi download total, né? Não teve formato físico na época, no Capa Preta. Teve CD. Sim, e ele é da Antídoto. Foi uma ignorância. Não, ele é da Antídoto. Tinha sido independente. Teve uma... O que foi diferencial é que acho que ele foi produzido por nós. Daí sim teve esse... quer saber? Vamos fazer um disco sem nenhuma preocupação de vender, coisa. Se bem que tem ali, temos... teve vários hits ali, o Tubarãozinho. O Pensamento. Então tem músicas ali bonitas que a gente adorou fazer e tal, mas não foi um grande sucesso assim de vendas. E outra, ele já é o último disco antes da parada. Ali já a banda já tá... Eu ia te perguntar se já estavam... Por que se para a banda? Por que para a banda ou por que acaba uma banda? Porque a galera não aguenta conviver muito tempo convivendo junto. E era uma galera, né? Pô, vocês são os Titãs do Sul, assim, não? Uma banda gigantesca, 8, 9, 8. E era muita briga, muita treta. E aí, então, eu acho que eu vejo o Capa Preta assim, meio como já indo... Começo do fim. Já ladeira abaixo. Assim. Engraçado, vocês fizeram esse show, vocês estavam de popularidade, estavam fortes, tudo, no dia seguinte, não, vamos parar. Mas tudo pensado, né? Já pensando, não, vamos gravar isso aqui, beleza. O Capa Preta foi pensado para descansar? Não, o Capa Preta não. Tá. O DVD, sim. Foi DVD, máquina do tempo. Por quê, cara? A gente como tu falou, a banda estava afiada. Estava no auge, e a gente... vamos parar assim, é legal parar assim, porque ele vai fazer mais um disco autoral agora, sabe? Depois do Capa Preta, que já foi meio estressante entre... 2000. E a gente tinha essa coisa na cabeça assim, cara, a gente vai dar um tempinho, a gente tem certeza que a gente vai voltar amigo, assim, tipo, não aconteceu isso. Mas foi legal, foram 5 anos de ato, então deu tempo para, crescer, amadurecer, desenvolver outros projetos, curar feridas, fazer projeto solo. Todo mundo viajou, né? Todo mundo... No outro dia eu fui para os Estados Unidos. O Pedro foi para Califórnia, o Júlio foi para Londres, o Zé foi para Dublin, eu fui para Nova York, o Malásia foi para São Paulo, o Marcito acho que também ficou um tempo fora. O Anderson foi. O Anderson ficou no IAPI, né? Tem que ter alguém ficar aqui, né? Alguém tem que segurar a base aqui. Acho que foi o Anderson e o Marcito ficaram por aqui, assim, até acho que deram uns rolês, mas eu fiquei 6 meses direto, né? Eu acho que o Júlio ficou 1 ano mais, e o Pedro 3 anos na Califórnia. Então foi que a gente sempre conversava sobre isso, sobre viajar, coisa que a gente não podia fazer por causa da banda.
Mas viajar e ficar um tempo no lugar, fazer aquela imersão, né? E aí a gente conseguiu. Tanto que no 5º mês eu já não aguentava mais Nova York. Já. A gente encheu o saco. Horrível isso aqui, cara. Só prédio, cara. Um igual ao outro, esquina, tudo, as quadras são tudo igual. E o pessoal... O custo de, não, o custo de vida é muito caro. Sabe, uma Babilônia, assim, sabe? Viu algum show bacana lá? Vi aquela época ali aquele período do verão, como Central Park, Summer Stage, aquilo ali. Legal, cara. Se tu vai para Nova York, tu tem que ir no verão e ver que são vários shows de graça. Não é só no Central Park, são todos os parques da cidade. Massa. Poxa, vi Sharon Jones, que é a banda Dap Kings, era a banda da Amy Winehouse. Vi Murs, vi Eric B. Rakim, vi Naughty by Nature. Puta merda. Que mais? Nossa. Fazem boto. Bebel Gilberto, Forró in the Dark, vi bastante coisa brasileira. Bebel é forte por lá. Mora em Nova Aqui no York, Brasil nem tanto, mas é que ela mora lá, né? Então, fez a vida dela, é a filha do João Gilberto, não tem muito o que falar. Já, E ela tem alguns hits lá, assim, que saíram por coletâneas do David Byrne, do Talking Heads, né? Então acho que o Wakabop, o selo dele, né? Até alguma coisa flertando com Afrodite, a Bebel Gilberto tem, além da bossa nova. Então. E é isso, vi muita coisa lá, cara. Não só show, sabe? Muitos DJs também, a cultura de DJs. Muito forte, né? DJ Greg Cass, DJ John Blass. Assim, essa cultura também do Sound System jamaicano. Muitos jamaicanos em Nova York, assim, fazendo som, gravando coisa. A Myla Hard, que tem um vínculo aqui com o Brasil, eu conheci ela lá. Muita coisa. Gente boa. Sim. Ela morou aqui depois um tempo no Porto Alegre. Ela tinha um marido gaúcho. E daí se separou era o Duda Guedes, né, baterista. E hoje ela continuou com o marido brasileiro, mas não é o Gustavo agora. O Brasil não fica muito distante dela. Ela adora o Brasil, né? E é uma querida. E legal, veio morar aqui depois, mas eu conheci ela lá. Faz um som meio folk, assim. Cousin D, um outro cara do folk lá. Ele era amigo da Marla e ele também era traficante. Pequeno detalhe. Você é Cousin D. Seu cara é o primo. A gente boa, só... Cousin D, tá certo. Cousin D, primo droga. Só pra gente amarrar ali daí. Depois do Capa Preta, a gente teve esse hiato, digamos assim, e a volta, né? Como é que foi reencontrar a turma, assim, né? Para produzir e compor de novo, né? Assim, deu 3 anos. O Pedro e o Marcito começaram a me ligar toda semana. Olha só, já deu 3 anos, acho que já tá na hora de a gente voltar. Assim, não, agora eu tô indo para a Espanha agora. Porque 2008, eu fiquei em Nova York, 2009 eu voltei, aí 2010 eu fui para a Europa, aí voltei, 2011, 12, 13, eu morei no Rio de Janeiro. Daí... E eles me ligando, vamos voltar assim, não, eu tô morando no Rio, não quero saber nada. Aí quando, sei lá o que aconteceu, acho que meu pai faleceu. Poxa. Meu pai faleceu, e aí aquilo ali meio que mexeu comigo, mudou assim, a minha percepção. E tava ruim no Rio de Janeiro, assim, não só pela violência, coisa assim, mas, sei lá, eu tava errado no Rio. O Rio é fácil de se perder, né? E aí, cara, voltei para cá e disse, vamos voltar, vamos fazer um show, sei lá o quê. E foi legal. Quando a gente ensaiou, voltou tudo aquilo, assim. E, como eu falei, assim, o primeiro mês, aquela volta, ele estava todo mundo curado, sabe? Das cicatrizes, as tretas, assim, tava tudo de boa. Assim. Um rehab depois voltou, positivo. Depois voltou tudo igualzinho. Mas foi um rehab, exatamente. Uma cura, né? E a gente vê que muita gente gosta da banda, né? Ali deu aquele panorama assim dos fãs antigos e uns fãs já ensaiando aquele flerte, assim, com fãs novos, assim. Que massa. Ali a gente viu assim a importância assim da banda para a história da coisa, assim.
E também percebemos que a gente perdeu um pouco de lugar, assim. Perdemos um pouco de espaço em rádio, em televisão, em coisa. Porque se tu não tá na mídia, se tu não tá produzindo, voltamos para aquele papo. Fica na estaca zero ali. Fica obsoleto, já não é uma Descartável, novidade. comercialmente. Mas foi isso, daí a gente voltou, logo já caímos em cima do DVD, da edição do DVD, e em paralelo a isso já compondo músicas novas. O primeiro ensaio, a gente era para ensaiar o show e a gente fez uma música. Porque a Ultraman a gente só ensaiava para compor. Até hoje, assim, a gente não vai ensaiar para... Pô, cara, a gente precisa ensaiar porque vai ter um show importante, assim. Vamos lá ensaiar Dívida, Peleja, não. Já toca nelas, né? Vamos ensaiar a música, tem uma ideia, uma música nova, assim. A gente faz isso. É tudo de ancestros, assim, as composições de vocês desde o primeiro álbum. Tem. Alguma letra de letra, ou o DJ a Anderson? Música, não, a música sempre antes. O Pedro, o Júlio, ou eu tinha uma ideia, aí começava a tocar aquela ideia. Daí, pô, isso aqui parece que dá para falar sobre isso. É curioso, né? Tu de repente, um acorde maior, menor, ou um determinado andamento, né? Eles te sugerem o que vai falar. Pô, essa música parece que está falando de política, ou de amor, ou de... O tema, ele é mais importante que as rimas. O tema, dívida, vou falar de dívida, é o tema dívida, não é as rimas, né? E a gente sempre achou isso interessante, porque todo mundo fala, a gente não faz assim, a gente faz a letra e depois põe a música, ou então vem junto a letra e a música. E interessante, a gente... vocês não têm balada de amor, né, cara? Nenhuma. Na carreira da Ultraman, né? Vocês fazem parte do seleto de bandas, capa. Tipo... Vocês não têm balada de amor. Eu sei, tudo pode acontecer. Jamais teve. Nunca teve eu sei, assim, a Ultraman nunca teve uma música de novela. Mas era o propósito de vocês, não. A gente sempre odiou música de novela, odiou novela. A gente... Love Songs, nesse jamais. sentido, acho que a gente era a banda mais política da nossa época. Se tu colocar as outras bandas, né, tinha muito essa coisa... O resto é tudo aí, música de amor. Espírito juvenil. Isso. A Ultraman tinha esse espírito juvenil, bagaceiro, entre aspas, né? Mas a consciência... erótico e tal. Mas era bem menos e já flertava com essas coisas políticas. Assim. Então a gente sempre concordou, a Ultraman sempre discordou muito, a gente discordava, mas quando concordava pela música, pela letra, então nunca ninguém gostou de balada, assim, acho que eu sou o cara que mais gosta de balada, assim. Tanto é que eu sei tocar eu sei. Na tua carreira solo, tu fez umas boas baladas, mas não é aquela coisa balada apelativa. Quando você não estava aqui, a tristeza fez meu mundo secar. Não chega a ser uma balada, é um samba. Sim. Mais lento, um samba canção, um samba dolente se chama, etc. Mas uma balada dessas de radiofônica, a gente sempre foi contra isso. Assim. Não teria a ver com a banda, seria muito escancarado. O cara tá se vendendo para fazer isso. Isso é muito comercial, né? Eu acho, não estava no nosso DNA fazer isso. Perfeito. Afinal, vocês começaram com som pesado, né? A banda, quando começa, a ideia do Pedro e do Zé era fazer rap com heavy metal. O funk metal... Nessa época, a gente ouvia Sepultura, a gente ouvia Biohazard, e ouvia Public Enemy, Beast Boys, The Fala, aquela outra banda paulista, Gueto, lembra? Gueto. Não foi muito famoso. Não, mas era uma banda que fazia funk metal. Tinha aquele na coletânea do Nazi, a coletânea de hip hop. Eu acho que não. Cultura de rua. Acho que é do... Isso. A cultura de rua, né? Não tá o Gueto. Não, tá. MC Jack, Taíde, o André Bujan. Os Metralhas. É outra galera. Boa época. O Gueto já vem com essa pegada que o The Fala tinha, que eram bandas pós-punk. Só que aí eles flertam com o hip hop. Isso aconteceu com o Beast Boys. Sim. O Beast Boys era uma banda de hardcore nova-iorquina, clássico, assim, tipo... Era uma menina, acho que a vocalista, ou a baterista. Enfim, eles migram, eles se transformam numa banda de hip hop. É o que acontece um pouco, acho, com o The Fala, que era pós-punk, e o Gueto também tinha um pouco disso, e eles acabam indo para esse caminho do hip hop, assim. Me lembro outra cantora, Cida,
que fazia o It's Tricky, e estique um pouco com a Cida Moreira, pode ser? A Cida Moreira, que era uma cantora bem MPB, ela uma das primeiras vozes que eu escuto um rap, né? Ela faz o It's Tricky do Run DMC, uma versão em português, Cida Moreira. Então tem essas coisas, assim, o cultura de rua, com certeza. E eu tenho uma vida diferente da sua, metralhas. Essas coisas a gente começa a ouvir. O próprio... Eu me lembro de ouvir na cidade, Rádio Cidade, como vovó já dizia. Quem não tem colírio, usa óculos. Quem não tem colírio? A versão do Depala é maravilhosa, do cara. Depala, tocando na A coisa cidade. de rap. Né? Por quê? Porque era música de trabalho e a gravadora pagava para tocar na cidade, porque eles não tocavam em outras rádios, eles não iam tocar o Depala. Já o TNT já tinha explodido, porque além de... No começo a gravadora tem que pagar, mas depois quem manda é os ouvintes. Se o ouvinte tiver 1 milhão de ligação para tocar TNT, tem que tocar. Entendeu? Segurar a audiência, né? Exato. Segurar a audiência. E... Enfim, foi isso. Eu me lembro do como vovó já dizia, tocando na cidade, que era uma coisa... Meu Deus, os caras agora estão famosos. Tocou na cidade. Mas isso aí, as coisas que vieram de outros gêneros musicais. Vieram do pós-punk, a maioria delas. Sensacional, Tonho. Pô, te agradecer de coração. Tem mais uns presentinhos aqui, Cássio. Nossa. Faça aí o seu... Cássio tem um canal na ponta da agulha. Do nosso filhote aqui. Poxa, Nosso crossover de canais. Crossover, é o nosso collab. Nosso collab. Na ponta da agulha, azul do Grêmio tricolor, também. Meu tricolor. Tem o vermelho, né? Mas Eu voltei a amar o Grêmio. Antes eu fiquei um tempo, a gente ficou obrigado. Mas aí eu conheci a Tribuna 77 e o Instituto Geração Tricolor e voltei a amar o Grêmio. Na verdade, a gente ama as pessoas que fazem o Grêmio. São as pessoas, principalmente a torcida, né? Tive o prazer de tocar, muito obrigado. Eu tive o prazer de tocar nos 120 anos do Grêmio, nessa sala. Vou mostrar para a galera. Qualidade comprovada, Seven Sins, nosso legal parceiro aqui. Assim como essa camiseta também. E também qual o tamanho? Pedi G. G? Eu fiz uma maior. O Felipe já sabia. Vamos ver depois. Eu falei, o cara tá magro. Magro, mas não tanto. Tá fininho, virou maratonista. Eu tô 98, cara, eu já pesei 120. Caramba, meu. Parabéns, cara. Isso aí. Questão de saúde. Deixei o álcool, o açúcar, o cigarro. Tô fazendo coisa boa agora. É isso aí, ótimo. Então, por favor, teu presente. Vou dar um presente também pro Tonho Croco, né? Então, o nosso selo, que tem esse DNA de resgatar o underground, aí, que o Tonho mencionou a Van Gogh aí, e foi a shows, então... Made in Soul. A Made in Soul aqui também está presenteando o Tonho Croco, né? Eu adorei essa arte também aqui, cara. Com uma camiseta aí para também... Seven Sins também. Seven Sins, legal. Qual o tamanho? Tamanho... GG. Opa, essa vai. As duas são GG. As duas são? Então vão as duas. Grêmio e Palmeiras pra ti. Aí, ó, aquela Isso aí. propaganda. Seven Sins com a... E vale ressaltar aí que a Made in Soul também lançou agora... A etiqueta A Made in Soul lançou agora recentemente o disco do Gross, também o mais recente trabalho, Exilados aí, uma parceria com outros selos também, né? Legal. Então a gente está buscando aí outros artistas, né? Estamos aí para a gente poder E de trabalhar. forma colaborativa, né? Exato. Como citou bem, hoje para a gente lançar formato físico é muito caro. Então, eu acho que se a gente conseguir diluir o risco e, de certa forma, a receita também, então a gente consegue desengavetar projetos que estão hoje, já citou alguns da Ultraman aí também, as demos e tudo. Então, a gente consegue oportunizar entre parceiros de selos, lançar esses artistas aí, essas bandas que estão há muitos anos aí com o projeto engavetado. Então, Ou emergentes, ou então que tem Exato. ou então esses casos que tem muita produção, né? A pessoa Perfeito. produz muita coisa e não dá vazão, não tem como que lançar. com certeza. Porque a função dela é justamente ficar ali produzindo, tocando, gravando, e não achando, descobrindo jeitos de botar para fora a coisa. Eu acredito muito nisso, que tem o cara que tem o talento para produção executiva, ou para ser um empresário, para ser um CEO, mas não usar essa palavra como uma coisa pejorativa, né? Usar Exato. CEO, É um agregador dentro Exatamente. do processo musical. que as pessoas não fazem ideia do que é um produtor executivo num disco. É talvez a peça mais importante, né?
mais que o produtor musical, que é o cara que dá os rumos musicais, né? O produtor executivo vai dar o rumo comercial. Viabiliza, né? Exatamente. Marcelo, só um rápido adendo, mas acho que Claro, um vai lá. episódio muito importante. Fica fora. 50 anos do hip hop tá fazendo esse ano, e eu acho muito legal, parte da tua história da Ultraman. Vocês foram uma das primeiras bandas no Brasil, digamos, a integrar rappers femininas. E como foi no caso aqui do primeiro álbum, Andréa Cavalheiro. a Adriana no... Andréa Cavalheiro. Andréa Cavalheiro. No Bico de Luz. Bico de Luz. E ela é uma cantora gospel e tu meio que estimulou ela. Não, vai lá, faz aquela voz rapper, aquela coisa agressiva e tal, e deu super certo. Olha que curioso. E deu uma liga muito bacana. Ela era uma cara. Cantora erudita. Nossa, Ela veio do coral do Prelúdio. A gente era colega no Júlio de Castilhos, no Gilinho. E eu forcei ela a entrar nesse mundo do rap. Olha que loucura, depois, anos mais tarde, ela foi cantar com o Jean Paul. Sensacional. Ela cantava erudito, Deu ela muito cantava lírico, canto lírico. Depois ela também começou, me lembro, ela indo no show da Marisa Monte. Naquela época, assim, foi no show da Marisa Monte. Eu, caramba, cara, teve dinheiro para ele. Me lembro que era um ingresso caríssimo, cara. Eu lembro ela chegando, mudou muito. Chegando no Júlio de Castilhos, no Julinho, assim, eu fui no show da Marisa, cara, que inveja. Porque aquele primeiro disco dela era um disco ao vivo, né? Tinha o Bem Que Se Quis. Nossa, todo mundo gostava, demais. Era muito bom, produção do Nelson Mota. E o segundo também, ela fez uma carreira muito boa, né? Assim, ela soube fazer a gestão da carreira dela. Uma diva, né? Das poucas ainda que existe, uma diva da música brasileira. Enfim, quando a gente vai para o estúdio, o André tem que gravar essa parte aqui. Né? E a gente continua depois, né? A gente chama Zamp, no Santo Forte, a participação dessas duas. Eu acho que não se tem e não tinha muito rapper feminino naquela época, né? Não, tinha a Zamp, tinha conta nos dedos. A Lica. Vocês abriram as portas. Em São Paulo tinha a Dinadi. A Lica fez Pelé. O que acontece? O Pelé é um anti-hino gaúcho. Ele é para desconstruir o gaúcho. Macho não é quem bate na mulher. Porque existia essa fama, o gaúcho, o cara que bate na mulher, que grosso, preconceituoso. Tal. Então é um anti-hino. A coisa também do rap ser um mundo extremamente machista até hoje, homofóbico até hoje. Então a gente traz esse questionamento. Por isso que eu falei, a Ultraman se sente uma banda política. E não é falando em partido. Sim. Questão humanitária, né? Exato. Das liberdades individuais. E a gente está sempre... Talvez daí também, respondendo um pouco, Marcelo, sim, o porquê da gente não ter chegado muito longe também. Foi por isso, chegava numa rádio como a Jovem Pan e falava mal do Jabá. Que era suicídio comercial, né? É um tiro no pé, né? Então, mas aí, fomos lá, a gente chegou aí na Califórnia, de Uruguaiana, cantar o Pelé. Isso foi muito engraçado, ver todos aqueles caras machistas ali, ouvindo que macho não é quem bate na mulher. Como é que o pessoal não recebeu isso? Foi incrível. Tinha um cara que acabou o show, estava armado e queria me pegar, uma coisa assim, queria me bater, me matar. Me furar. Absurdo, tirar ele, assim. Foi incrível isso, cara. Mas, assim, 99% das pessoas assim, adorou que a gente chegou ali na Califórnia. Porque a Califórnia de Uruguaiana tem as músicas que estão ali sendo julgadas e executadas, e tem o show da noite. A Ultraman entrou como show da noite. A gente não entrou para competir. Então, foi isso. E lá no final da noite já tinha passado os jurados, e todas, né? Então o pessoal já está mais goleado. Então. Nossa, daí vem alguém assim, o que eles estão fazendo com a minha milonga? Estão misturando milonga com rap. Não, vou matar esse cara. O cara chegou assim com uma faquinha assim, cara. Eu vou te matar. Assim. Não, deixa assim. Não leva mal, não. Ele é assim mesmo. Assim. Eu vi que ele não ia muito longe. Assim, deixa assim. Foi no calor da hora. Sim, ficou brabo que a gente misturou. Isso era muito comum nessa época. Não era uma coisa... Era muito comum. O cara, não. A música gaúcha, ela não pode misturar intocável, com intocável. E isso aí. Imagina em Uruguaiana, tu chega lá com o coração do tradicionalismo. Com os manos fazendo assim na milonga. Não vou aceitar. Eu queria saber quem fez a curadoria do responsável do festival. Se você sabendo da letra, não, mas eu acho que foi um dos compositores. Foi um dos compositores do Guri. Das velhas ondas do Guri, aquela música,
foi um dos compositores. Que legal, cara. Porque tá, você vai ver a essência do Mangue Beat, por exemplo. Claro que o maracatu é uma coisa regional, mas quando o Chico Sá, a Nação Zumbi, pega aquilo ali, vira mundial, vira acho que a capa do disco é um telescópio, é uma parabólica, né? Ela emite, recebe do mundo, toca para o mundo, mas também recebe do mundo. É isso que a gente queria, é esse diálogo que a gente estava fomentando, assim. E hoje em dia ninguém liga para isso. Não. Ninguém liga para essa coisa puritana, purista, mas era fortíssimo na época, assim. Eu me lembro ajudar a quebrar essa barreira. Ajudamos. A própria Teen Music, Sim. que era o movimento tradicionalista não gostava, porque eles pararam de usar bombacha. É mais pop, né? Era pop, era assim, é que nem o sertanejo hoje. Isso. Ele parou de se vestir de caipira, mas a música é brega do mesmo jeito. Sim. Só eles estão vestindo Armani e Dolce & Gabbana, só essa diferença. E o Paixão Cortes era um cara, o diálogo do Paixão Cortes era assim, não, a gente vamos gravar uma música, vamos gravar com uma coisa mais moderna que tem. Violinos na época, eram violinos, orquestra, coisas. Se fosse hoje, o Paixão Cortes já estava usando samplers, MPC, eletrônico. Por quê? Porque ele queria jogar para o futuro. Ele queria jogar aqueles caras lá do interior aqui para a capital, ou então aqueles caras que estavam do interior morando, estudando na capital, que sentiam saudade do campo, eles queriam que o pessoal da cidade visse isso, como era essa cultura, esses hábitos, né? O chimarrão, ele não é gaúcho, ele é do índio, é indígena. do Paixão Cortes dessa visão de integrar. Tanto é que ele era um pouco escanteado pelo movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, por causa dessas ideias avançadas. Então, ele era um cara que sempre falava, não, isso aí não foi feito para ser, né, caricato, foi feito para a gente dialogar com o mundo, dialogar com o campo e com a cidade e com o mundo. Tá indo. Hoje o Yamandu toca em Moscou, toca na Europa, o Renato Borghetti toca na Eslovênia. Todo ano fazendo jazz, turnê na Europa. Isso aí é verdade. Os caras na Europa, Barcelona, que tem uma cultura de luthier, de violão, flamenco, na Espanha, música cigana, francesa, espanhola. O pessoal lá está querendo estudar chamamé. Olha que legal. Os gringos, assim, não, eu quero um cara que me ensine isso, porque eu já sei o erudito, já sei o flamenco, já sei o rock and roll, agora o chamamé, essa pegada Yamandu, o Caraí Guedes, que é filho lá da família Guedes, né? Aquele menino, para mim, já toca mais que o Yamandu, já passou ele para mim. Ali é um tipo de violão que ele permeia o árabe, permeia os ciganos e ninguém sabe como é que faz aquilo. Tá ali, tá para o mundo. Sem fronteiras. Coisa que o Paixão Cortes já via isso aí acontecendo antes de todo mundo. Enquanto tá ali, os caras do CTG 35 estão ali, fazendo a mesma coisa que fazem parar no tempo. Não deixando as pessoas entrar de brinco Que bárbaro, tá? num salão, não deixando, se não for de pilcha, até aí tudo bem, né? Se não for pilcha, tu tem que ficar no segundo andar, lá, tu tem que ficar separado. É absurdo. Porque se confundiu uma coisa, se confundiu tradição com tradicional. Né? Então, tradição é um hábito. E outra, é um hábito inventado. Não existia aqui antes dos portugueses chegar. Só existia o chimarrão. O chimarrão era dos indígenas já aqui. Já tomava. A bombacha, ela é árabe. A milonga, ela é espanhola, ela é... O bombo legueiro é argentino, nada é nosso. Nada é daqui. Gaúcho é uma palavra, é um sinônimo de ladrão de gado, de errante, de cigano, Então... Só o bugio, eu acho, né? Só do... é nosso. Marca Made in IRS. Mas tu vai aqui para... E ninguém dança bugio, engraçado. Tem bugio. O bugio tem no Rio de Janeiro. O macaco, né? Tá falando da dança. Da dança. Sim, é. A chula. Tu vai lá na Índia, tem uns caras que dançam com a mesma coisa, só que não se chama chula. É outra parada. O repente, né? É a trova, o trovador, é a mesma coisa que o rapper. O lá no Nordeste, aquela galera de castanha. Deixa eu dizer, essa história do rap tá fazendo 50 anos é caô, cara.
Sempre existiu. É porque o Kool Herc, que é um DJ, que ele trouxe a cultura dos discos jamaicanos. O compacto vinha a versão tipo One Love, Bob Marley. Capela. No lado B vinha só o instrumental. E aí os caras cantavam em cima. E aí veio o rap, o raga e tal. Isso que ele traz para Nova York há 50 anos atrás. Ninguém grava, não tem nenhum rapper, uma música de 50 anos atrás. O Rapper's Delight é de 80 e pouco. Now what you hear is not... Sabe? Então é meio caô esse papo aí de o hip hop ter 50 anos. A ideia pode ter, só que é uma ideia que vem da Jamaica. Ou seja, nada se cria, cara. Tudo se copia, ou tudo se constrói através de uma outra referência. O hip hop não chegou do nada. Já existia o reggae, já existia essas referências. A trova, a cultura gauchesca não chegou do nada. Já existia a música espanhola e portuguesa, misturando com a africana e com a indígena. Isso que se faz uma coisa nova. Se cria algo novo com o que já existe. Sensacional. Sensacional. Meu amigo, muito obrigado, cara. Uma aula aqui para nós. Eu falei que eu era jornalista frustrado, historiador frustrado, desenhista frustrado. Quero agradecer, então, o Tonho Croco aí do fundo do coração. E obrigado por ter vindo bater esse papo conosco, que estava muito legal, cara. A gente viajou, fizemos uma viagem incrível ali, né, dos inícios dos anos 90. Depois a gente 2000, voltamos. Foi muito legal, cara. Lembrando que quero agradecer também o Felipe aí da Seven Sins, a loja que fica aqui na Zona Sul, no bairro Tristeza, Armando Barbedo, desculpa, 325, loja 1Y, e também a Made Soul aí, que apoia a presença do Vicente, que hoje veio dar uma palhinha e contribuir aí com esse papo incrível. Obrigado vocês aí do outro lado. Tonho, valeu. Valeu, gurizada.